Pronto. Tá bom. Como que é, Carol? Quantas pessoas nós estamos esperando? Então, bom, só deixar um recado já que você já está gravando. O pessoal provavelmente vai assistir a regravação depois. Várias girafas me falaram. E para quem for ver mais depois ainda, esse é um webinar que é um webinar que faz parte do curso Caminho da Comunicação Autêntica com uma convidada super especial, que é a Ariana Schlesser. Então, quem vai participar aqui ao vivo é somente quem está inscrito no curso. Porém, eu recebi vários pedidos para deixar esse webinar disponível para outras pessoas. Então, outras pessoas vão poder assistir a gravação depois. Quem estiver assistindo a gravação, pula esses primeiros minutinhos, porque a gente ainda está esperando o pessoal chegar e fica uns 3 minutinhos aqui a gente tentando fazer o negócio funcionar. Senão o pessoal vai bodear do webinar desde o início, né? E aí, Ari, antes de eu falar, assim, a introdução, tipo, por que eu te convidei, né, tudo, falar, perguntar várias coisas da sua história, eu acho melhor a gente esperar o resto do pessoal chegar. Não, tranquilo. Ó, Carol, temos 11 participantes agora. Tu consegue ver aqui no chatzinho quem tá entrando? Consegue ver os nomezinhos? Não consigo. Entra no chat. Ou é que eu, como sou administradora, eu tô vendo diferente aqui. Eu não sei como é que a pessoa vê quando tu tem acesso ao chat, eu imagino. Tô vendo a Rosalia aqui agora. Quem mais? Suzana, Patrícia e Jean, que legal! Todos aí, ó. Quem mais tá aqui, gente? Tem uns que estão com a cara cortada. As pessoas, eu super entendo que não queira aparecer. Se vocês quiserem desligar a câmera, tudo bem, gente. Entendi onde tá o chat. Beleza, beleza. Ó, a Patrícia comentou aqui. Gente, consegui, boa noite, uhul. As pessoas têm dificuldade com o Zoom porque acham que é vírus, mas, né, fora isso, ele funciona super bem. Eu faço os meus... Maíra, pode crer. Maíra, da Espanha já, querida. Anélia. Ó, a Anélia tá perguntando se o webinário não é só para girafas da segunda turma, não? Da segunda turma? Sim, mas não da sua turminha que foi no presencial, né? É de todo mundo que entrou no CSA em maio, depois de maio. E também tem as 16 pessoas que entraram em agosto. Legal, legal, gente. E aí, Ari, você me perguntou quantas pessoas estamos esperando. Eu tava com 50 pessoas cadastradas lá no link do Webinar Jam. Então, eu acho que aos poucos o pessoal vai chegando por aqui também. Tá bom? Então, agora eu tô conseguindo acompanhar o chat também. Então, vamos começar? Vamos, temos 11 pessoas. Acho que já dá para começar também. Depois aí, quem chegar atrasadinho, vai pegando depois a gravação. Deixa eu ver se tá gravando direitinho. Tá gravando. Beleza. Legal. Então, gente, obrigada pela presença de vocês. Desculpem mesmo essa coisa toda, né? Essa mudança toda de última hora. Agradeço, Ari, por você ter essa ferramenta aí no gatilho para fazer com que o webinar aconteça ainda hoje. E mais ainda agradeço você vir aqui participar. Eu tenho certeza que vai enriquecer muito toda a jornada que a gente está trilhando dentro do CCA. A galera da primeira turma do CCA que, né, conheceu o seu trabalho e o meu, todo mundo veio me falar, tipo, vocês têm que fazer algo juntas e pensando assim, nisso, assim, pro pessoal que não conhece a Ariana ainda, deixa eu só falar um pouquinho sobre ela, porque eu realmente acho, Ari, que você é uma pessoa muito diferente, assim. Eu vejo que essa coisa que você fala do escolhe o amor, não escolhe o medo, escolhe o amor, é uma coisa que você vive mesmo. Tanto que quando eu estava passando por todas as inseguranças de começar um curso online, foi, fundamental aqueles WhatsApps que a gente trocou. Tipo, eu vejo que íntegra, sabe? Coerente com o que você faz. E eu acho bizarro, assim, o quanto que eu não vejo você entregue para as inseguranças, para os medos, sabe? Eu vejo sempre você, assim, lançando um produto e, quantas pessoas vierem é o que tem que vir, é o número certo, é a pessoa certa, é a hora certa, e as coisas dão certo mesmo. Tipo, você faz os cursos e vai um monte de gente, bomba, e você tem esse olhar, sabe? Eu vejo você vivendo nele, não é historinha para boi dormir, sabe? E eu fico curiosa com isso. Porque
não é todo mundo que é assim, é difícil se entregar, né? Com certeza. E eu acho que, não sei, eu fico falando para as pessoas, ó, gente, acho que é aquele curso em Milagres que ela fez lá, que eu acho que mudou tudo. E o próprio livro Curso em Milagres, eu comprei depois de conhecer, né? Para Ah, mim é é, uma Carol? leitura, Não sabia. comprei, tá aqui. Eu acho uma leitura difícil, assim, eu acho que é uma, dá margem à interpretação é, tanto quanto, tipo, a Bíblia dá, sabe? Eu acho que precisa de alguém estudando junto. Então eu queria que, você se apresentasse para o pessoal, contasse um pouquinho da sua história, tipo, o que que é o Curso em Milagres, o que que é libertação emocional, né? Que acho que é a base também do seu trabalho, Sim. para a gente ficar na mesma base por aqui. Bom, eu quero agradecer. Bom, vamos começar do começo. Primeiro, dar boa noite para todo mundo que está aqui. Estou super animada, porque eu admiro também muito teu trabalho, Carol. Então, quem está aqui, eu tenho certeza que está muito conectado com a gente, com a nossa vibração, e acho que vai ser uma conversa bem interessante. E que eu comento? Bom, quero agradecer de poder estar aqui, na verdade, porque para mim a oportunidade é para mim, assim, de poder conversar com novas pessoas e a gente trocar uma ideia legal. Eu admiro demais o teu trabalho também, te acho assim, eu adoro receber teus e-mails, eu acho que tu faz também o que tu fala, o teu caminho é de comunicação autêntica, e isso eu acho muito lindo. Eu adoro receber teus e-mails, eu sei, assim, é a Carol que tá falando, é quase como se eu conseguisse escutar a tua voz, assim. Mas Já sou. até quero colocar sobre a tua introdução, eu não acho que eu vivo totalmente fora do medo. Meu Deus, totalmente seria muito impossível, mas assim, eu já nem estaria mais aqui. Eu acho que o que acontece é que quando a gente está escolhendo o medo, mesmo que eu esteja com o medo, eu entendo que ele é uma ilusão, eu entendo que ele é um produto da minha mente, ele é um produto dos pensamentos, de como eu estou pensando e analisando uma situação. Então, eu acho que eu aprendi a tomar uma distância, e essa distância faz com que eu continue caminhando. Porque se eu não manter a distância, eu entro no medo e aí eu travo a minha caminhada. Porque é isso que o medo faz, né? O medo faz a gente parar de caminhar. E aí a gente trava. Ou a gente corre na direção oposta ou a gente paralisa, né? O medo faz a gente fugir ou paralisar. Então, eu acho que ele só me permite que eu continue em movimento mesmo com medo, confiando no amor. Muitas vezes eu tô aberta, mas muitas vezes eu tô com medo, mas eu tô observando ele. Eu não tô apegada a ele, eu tô vendo ele de uma maneira um pouco mais distante. É um pensamento meditativo, assim. Então. A gente se observa e começa a entender mais, né? Assim, acho que todo esse trabalho, né, que tu faz também com as pessoas é da gente começar a se observar, ter mais autoconhecimento, entender o que está acontecendo dentro da gente, entender a nossa mente, entender que a gente não precisa agir conforme todas as coisas que acontecem aqui, né? E Uhum. porque a comunicação, para a gente poder fazer isso, a gente tem que pensar antes da gente falar e fazer as coisas e tal, né? É um processo Uhum, bom. sim. Aí, Rapidinho, deixa eu só falar uma coisinha. Gente, só para vocês saberem, porque eu sei que leva um tempinho para escrever no chat e tal, eu tenho várias perguntinhas aqui que eu já separei para a Ari, que são curiosidades minhas, mas vocês fiquem à vontade para mandar perguntas também. Eu vou tentar anotar todas as perguntas para que não passe nada, tá bom? Então, pronto. Todo mundo já sabe, né? Eles vão construir o webinar também. claro, claro. É isso que é o gostoso, assim. Mas deixa eu me apresentar para quem talvez não me conheça, né? Eu sou a Ariana Schlesser. Eu tenho um site chamado tudoenergia.com.br e eu trabalho já faz algum tempo. Eu comecei a seguir um chamado e trabalho hoje com educação espiritual, que eu ensino um livro chamado Um Curso em Milagres, que na verdade não tem nenhum dogma, não é preso a nenhum tipo de religião, ele é apenas a gente fazer escolhas amorosas na nossa vida e descobrir, digamos, a divindade dentro da gente. E também trabalho como especialista em liberdade emocional. Então, tem algumas técnicas que eu domino e eu ajudo as pessoas a se libertarem das suas emoções. E tudo isso, na verdade, tanto a parte espiritual quanto a parte emocional, tem uma coisa em comum: a mente. Que é engraçado que, né, nos dois a gente pensa que estariam separados, né? A gente está falando de emoção ou de espiritual, mas tudo começa na mente. Tudo começa nas nossas escolhas e como a gente interpreta as coisas. Então, é esse Uhum. trabalho que eu faço hoje, né? Aí eu espalho isso pelas redes sociais, enfim, faço o que tem aparecido por aí. Linda, muito bom, muito bom. O Ari, mas quais são essas técnicas, assim, tipo, tem a EFT. Sim.
Então, eu trabalho com a AFT, que trabalha com desbloqueio bem rápido de crenças, emoções. A gente trabalha com... A AFT trabalha com uma acupuntura sem agulhas. A gente usa as nossas mãos e estimula alguns pontos enquanto a gente fala de um problema e a gente vai dissolvendo a energia bloqueada por detrás daquele problema dentro da gente. E como tudo é energia, é muito louco. A gente desbloqueia na gente e aí tudo ao redor da gente começa a mudar. Então, assim, eu revolucionei a minha vida financeira com o EFT. Estou num processo de revolução da minha vida amorosa, assim, de relacionamento, que foi, cada ano eu tiro uma área da vida para me estudar, e aí junto eu vou fazendo meus cursos, né? Então, é bem legal. E com o EFT eu consegui me destravar de crenças antigas, traumas de infância que a gente nem acha que teve, né? Então, assim, são pequenas coisas que ficaram marcadas na nossa memória, é bem interessante. Aí eu trabalho com uma técnica que eu acho que fecha muito com o teu trabalho, que eu acho que foi o que as meninas também comentaram, que a gente trabalha muito na mesma linha, que é a parte de o trabalho The Work da Byron Katie. Que é... Alguém fez alguma pergunta? Tudo via EFT? Eu não... A Nélia fez essa pergunta. Bom, aí eu trabalho com a Byron Katie, é um trabalho de questionar os nossos pensamentos e as histórias que a gente conta. E esse trabalho foi o que me fez descobrir o que era amor incondicional pela primeira vez na minha vida. Então, quando eu estava com 24 anos, eu descobri, ao descobrir esse trabalho, que eu nunca tinha amado alguém incondicionalmente. A gente acha assim, eu amo a minha mãe incondicionalmente, eu amo as pessoas da minha família incondicionalmente. Eu descobri que com 24 anos eu não amava nem a minha própria mãe incondicionalmente. Eu amava as pessoas quando elas faziam o que eu queria. Se a minha mãe do jeito que eu gostava, eu amava a minha mãe. No momento que ela não estava fazendo isso, eu simplesmente me fechava, eu deixava de amar ela, eu retia o amor dessa relação. E aí o trabalho da Byron Katie, ele ajuda você a entrar num processo de expansão desse amor, assim, é tão o teu coração, o teu chakra do coração, o teu amor incondicional, aceitar a realidade e ainda assim continuar agindo da maneira mais elevada, né, que a gente acha muitas vezes que o aceitar é não agir mais, né, ser uma pessoa totalmente passiva. Então ela me ensinou muita coisa. E aí eu hoje trabalho com outras coisas também, né? Eu tenho estudado muito sobre como é que o cérebro funciona, como é que a gente cria os padrões de resposta que a gente tem, as reações que a gente foi treinado a ter, né? Então, assim, todas essas coisas, na verdade, é uma desprogramação da nossa mente, inclusive quimicamente do nosso cérebro, biologicamente, né? De como o nosso cérebro está sempre viciado em agir. Nós somos viciados em agir do jeito que a gente age. E o que a gente está fazendo na vida é se desviciar das maneiras como a gente lida com todas as coisas, com todas as áreas da nossa vida. Sim, desconstrução. E assim, a gente ia conversar mais tarde, mas como deu pau, a gente não ia conversar. E uma das coisas que eu te perguntar, pode ser sincera em responder, porque as pessoas não são simples, assim, você acha que daria para fazer alguma experimentação de alguma dessas ferramentas ao longo desse webinar, ou é algo que tem que pegar o problema de uma pessoa específica, dá pra fazer uma coisa mais ampla, cada um escreve lá. Dá pra gente trabalhar, dá pra gente trabalhar tanto com o EFT quanto o The Works, que eu acho que seria bem legal também para as pessoas, a gente pode fazer um experimento com as pessoas se elas tiverem afim, com certeza. Alguém tá falando que tá dando eco, uma hora deu um barulhinho, eu acho que foi teu microfone, Carol. Ficou meio assim, abri e voltava. Melhor a gente botar um fone. Deixa eu ver se eu tenho um fonezinho aqui. Eu tenho. Vou achar o meu também, Karen. Gente, foi uma loucura a gente fazer essa aula aqui hoje. Né? Foi, então a gente tá super assim, pegamos e junto com vocês. Foi mesmo. Peguei um copinho d'água aqui pra mim. Daqui a pouco eu vou pegar um copinho d'água pra eu poder, porque eu vou morrer de sede. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, vou fazer o seguinte, Ari, eu vou começar a conversar contigo sobre umas das coisas que eu já vim pensando, de dificuldades da galera do CCA e também dificuldades minhas. Aí depois, conforme o negócio for desdobrando, a gente pode pensar em praticar ou o EFT ou o trabalho da Byron. A galera fala aí o que prefere. E eu tô curiosa também para fazer. Cara, uma coisa que surgiu no presencial do CCA desse último fim de semana, foi que uma pessoa, eu esqueci quem foi que falou isso, falou assim, poxa, uma coisa que foi muito legal para mim na CNV
foi eu chegar à conclusão de que eu não sou responsável pelos sentimentos dos outros. Yes, isso também é uma coisa bem libertadora, né? Eu olhar e falar, puta, eu não sou responsável pelo que minha mãe sente, não sou responsável pelo que meu irmão, pai sentem. E aí a pessoa falou assim, ok, eu cheguei nessa conclusão, mas eu não consigo me desvencilhar da preocupação que eu sinto a respeito dos outros. Como me desvencilhar dessa preocupação pelo que os outros estão sentindo? É uma pergunta. Aí outra é que a pessoa tinha tentado parar de se preocupar e no momento que ela parou de se preocupar, ela começou a se sentir egoísta. Então, tipo assim, é uma puta armadilha, né? Emocional, assim. Então, o que você acha disso? Você já pensou, chegou a pensar nisso? Claro, não, e eu adorei a pergunta, porque era bem, acho que o que eu queria trazer para vocês, que eu acho que vai ser de grande valia para a caminhada que tu já está guiando eles, talvez, eu acho que é o trabalho da Byron mesmo, assim. Então, vamos lá, vamos começar pelo egoísta, talvez, porque esse ano fui para fazer um retiro, a Byron Katie, tá, gente, para quem não sabe o que eu tô falando, ela é uma das minhas grandes mestras, tá? E ela se iluminou em 1986, vou resumir bem rápido, tá? E ela descobriu que todos os nossos problemas vêm de a gente acreditar nos nossos pensamentos. E aí ela falou assim, o que acontece? Quando a gente questiona os nossos pensamentos, a gente descobre que tem duas Arianas. Uma Ariana que acredita no pensamento e uma Ariana que não acredita no pensamento. E essas duas Arianas são completamente diferentes. E é o que ela ensina até hoje. Aí fui lá esse ano visitar a Byron Katie, fui fazer um retiro com ela de 9 dias e tal, foi incrível, porque imagina pra mim, eu já estudo ela há 5 anos, poder conhecê-la, né, pessoalmente, era tipo... Tipo, eu conhecendo a Alanis. Ai, meu Deus, eu soube da Alanis, sabe que... Bom, depois eu quero conversar contigo sobre isso. Tá bom. Aí, o que aconteceu? Um dos meus exercícios, eu estava lá questionando as minhas crenças, as minhas próprias, né, as minhas próprias histórias que eu conto sobre a minha vida. E uma das histórias eu entrei num ponto assim, eu sou egoísta. Porque eu cheguei num ponto lá que eu também eu sou uma pessoa egoísta. E aí, quando a gente começa a questionar os nossos pensamentos, é muito curioso, né? Existe alguém que não é egoísta? Existe Aqui alguém não. e em algum momento a gente está agindo de forma não egoísta? Quando a gente vai ajudar alguém, o que a gente está fazendo? A gente está sempre agindo por interesse próprio. E ao mesmo tempo a gente nunca está agindo por interesse próprio. Essa dicotomia, esses paradoxos que a gente tem que começar a se acostumar, né? Então, assim, eu estava acreditando, me culpando, achando que era egoísta numa situação. E aí, como a gente faz esse questionamento que eu vou ensinar para vocês, alguém me perguntou assim, mas Ariana, existe alguém aqui nessa sala, eram mais de 300 pessoas, que não seja egoísta? E aí a gente olha, né? A gente se sente egoísta quando realmente a gente só está olhando pra gente. Mas se a gente olhar ao redor, todo mundo é egoísta. A minha mãe que está se sentindo do jeito que ela está sentindo e eu estou me sentindo mal porque ela está se sentindo daquele jeito, ela está sendo egoísta com ela naquele momento, porque ela está focada no que ela está sentindo. E cada um só vai conseguir sentir a sua própria experiência. Carol, se tu me contar uma história agora, maravilhosa, linda da tua vida, tipo, Ari, nossa, quando aconteceu tal coisa comigo, eu conheci a Alanis, foi assim, assim, assado, e eu posso tentar te entender, Carol. Pensar assim, pô, deve ser a mesma sensação que eu senti quando eu conheci a Byron. Eu nunca vou conseguir sentir o que tu tá sentindo, nunca, jamais. O que eu consigo sentir é o que você tá é a minha projeção, é baseado na minha experiência, eu consigo fazer um recorte disso e eu consigo imaginar. Então, a minha própria experiência da Carol é uma experiência egoísta. Sua. A gente pode dizer que é egoísta, mas é uma experiência minha. Não tem como eu experienciar algo diferente de mim. Então, assim, no fundo, não existe como a gente sair desse ponto. Eu sinto o sofrimento do mundo. Não, você sente o sofrimento da história que você conta do mundo. Você vê uma foto de alguém passando fome, você imagina como é passar fome. Você não tem como ter aquela experiência que aquela pessoa está tendo. É impossível. Nossa, que doido isso. Tá. Fala mais. Assim, a Byron Katie é a experiência final de morte do ego, entendeu? Ela é chocante, mas ela traz muitos... Ela abre, assim, essa clareza da gente, assim, cara, não tem como eu não ser egoísta e não tem como eu ser egoísta em nenhum momento. Porque se a única coisa que existe é ser egoísta, então não tem como eu ser egoísta. Nossa, meu Deus, isso é complicado pra mim. Mas se é a morte do ego, como é que eu vou ser egoísta?
Então, aí que entra o paradoxo. Quando ela fala sempre assim, que o amar, por exemplo, até o amar é um ato. Se eu te falar assim, Carol, eu te amo. Uhum. Eu posso estar aqui te amando muito, 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 muito. Tu tem a opção de escolher ou não acreditar em mim, certo? Tu pode falar assim, ai, Ari, eu também te amo, a gente se ama, uhul. E tu Que é o sente caso. isso, legal, bacana. Ou tu pode falar assim, ai, eu acho que a Ariana tá mentindo. Como é que ela me ama? Até parece, a Ariana não me ama. Quem que vai me amar, né? Que entra nessa vozinha, talvez assim, eu não tenho nada pra ser amado, sei lá, qualquer história que a gente conta. Então, assim, o amor que eu te conto, só você pode experienciar a tua própria experiência. Só você pode ter, é uma escolha sua, senti-lo ou não, e não tem nada a ver com o meu amor. Então, quando eu digo, Carol, eu te amo, a Byron fala pra gente assim, tira o eu e tira o te e fica só com o amo. Porque nesse momento eu só tô sentindo amor, o próprio amor que já existe dentro de mim. Eu coloco você como objeto que tá fora, mas na verdade no fundo eu tô acessando algo meu. Então assim, a raiva que eu sinto é minha, o amor que eu sinto é meu, tudo parte da minha própria história dessa mente que tá vivendo essa experiência. Sim, sim. Eu tenho esse filtro, né? Não tem como eu chegar plenamente no outro e entender qual que é o filtro e o jeito de sentir do outro. E aí o que seria a morte desse ego? Existe duas coisas vivendo aqui dentro da nossa cabeça, que aí isso é mais um curso milagres, né? Ele fala assim, existe o ego, que é a parte que pensa assim, eu sou separada de todo mundo, existe o espírito, que lembra que eu tô junto com todo mundo, e existe o escolhedor. Quando acontece a morte do ego, é quando eu paro de acreditar nas histórias todas que eu conto, e o que acontece? Eu só consigo sentir amor. Então, a morte do ego é quando eu não tenho mais nenhuma história contra a verdadeira verdade, que é a única coisa que existe, o amor. Mas que tá tudo junto, que tudo é uma coisa só. Mas assim, essa experiência, ela, enquanto corpos, enquanto pessoas, né, enquanto a gente está vivendo separadamente, se acreditando separadamente, a gente vai ter a experiência única e separada. Enquanto a gente ainda ouve essas vozes e ainda acredita nessas histórias, a gente vai ter uma experiência sempre separada dos outros. Entendi. E eu não sei, eu só consegui entender esse negócio de coisas que tudo é uma coisa só quando eu fiz um curso de biopsicologia lá no Instituto Visão Futuro. Eu não sei se o curso em Milagres fala disso assim também, mas lá no Instituto Visão Futuro eles falavam de uma visão bem física da coisa mesmo, sabe? Tipo, é tudo feito da mesma coisa. Exato. Se eu acho que existe um espaço entre a cadeira e eu tô criando a ideia de separação. Se eu entendo que o ar e eu e a cadeira, a gente é todo mundo composto das mesmas coisas. Agora, eu não me aprofundei nos conceitos físicos disso. E eles começaram a explicar os lances de holograma também, que o que a gente vive é sempre um holograma, né? Que é esse filtro que a gente está criando. Uhum. Tipo, desde de como os nossos olhos funcionam, até como os nossos ouvidos funcionam. Mas é muito louco, assim. Então, assim, eu até tô vendo aqui a galera falando. Pra mim também é muito abstrato. Tipo, será que nesse exemplo, assim, tipo, ok, eu entendi que eu não sou responsável pelo que os outros sentem. Tá. Mas eu não consigo me libertar da ideia de parar de me preocupar com eles, assim. Tipo, na prática, como que a gente consegue se libertar dessa preocupação, sabe? Tá, vamos lá. São duas perguntas interessantes que tu foi, né? Tu foi lá no tudo é energia, né? Então tem coisas vibrando numa frequência, outras em outras, então parece que uma coisa é matéria, outra coisa não é. A gente podia entrar nesse assunto, tem várias coisas para falar. Eu adoro esclarecer que quando a gente lê, por exemplo, textos sagrados e fala assim, Deus só tem um único filho, né? A gente acredita, por exemplo, quando eu fui expulsa da catequese, tá, gente? Eu perguntava muita coisa, eu queria saber tudo. E eu ficava muito puta quando diziam que Deus só tinha um único filho, porque eu falava assim, que sacanagem, eu vim para esse planeta, Deus só tem um único filho, eu tô fodida, né? E eles querem que eu aprenda isso aqui e fique bem com essa informação, né? Que isso me faça bem.
E daí eu entendi que o que significa que Deus só tem um único filho é porque nós todos somos uma coisa só. Aí mudou tudo na minha vida. Aí eu, Pode crer. uau. Então, Uhum. assim, só para falar sobre esse assunto, tem muitas coisas lindas para falar sobre isso. Sobre o tempo e espaço não existe, a gente só está aqui no presente, só existe isso aqui. O horizontal é uma criação da mente que pensa que tem o passado e cria um futuro. Aí a gente pode ir lá numa coisa muito longe, mas vamos lá voltar É, pro eu não sou responsável pelo que os outros sentem. tá. Bom, o que que para mim me ajuda? Quando eu comecei a conhecer a Byron Katie, eu tinha essa ideia que eu era responsável também pelo que os outros sentiam e principalmente que eu tinha que mudar os outros, né? O pior, assim, que essas ideias vão juntas. Se eu me sinto responsável de alguma maneira, eu ainda sinto que eu posso mudar o outro. Que é outra coisa Uhum. muito prejudicial, eu acho que nos relacionamentos. Eu entrar com essa intenção no relacionamento de mudar alguém, né? Uhum. O que que eu acho legal? Quando a Byron me questionava, eu, por exemplo, eu pegava uma frase assim: ele está com raiva de mim. Vamos supor, eu Uhum. achava que alguém estava com raiva de mim. Isso é uma crença. Aí eu acreditava assim, não, Byron, né, falando sozinho aqui comigo, não, ele tá com raiva de mim, não é uma crença, ele acabou de falar, Ariana, eu te odeio, eu sei que ele Uhum. tá com raiva de mim. O que que a Byron pergunta? Primeira pergunta dela no trabalho que ela faz é, você ele está com raiva de mim, isso é verdade? Ele Aí, acabou de falar. ele acabou de falar, ele gritou comigo, bateu a porta, foi embora, ele tá com raiva de mim, tá. Uhum. Segunda pergunta. Eu posso ter absoluta certeza que ele está com raiva de mim? Isso eu já diria que não tanto. E Por mais que aí, ele tenha falado. por mais que ele tenha falado. E aí que isso foi a chave que começou a mudar algumas coisas na minha cabeça. Gente, eu não tenho como saber se ele está com raiva de mim. É verdade, porque ele me disse que está com raiva, mas pode ser que ele não saiba do que ele está com raiva. Pode ser que ele esteja com raiva de outra coisa e não consiga colocar pra fora. Pode ser que ele esteja com raiva dele mesmo. Quantas vezes eu falei pra minha mãe quando era, tipo, eu te odeio, e não era isso que eu queria dizer. Eu quero que você morra. Lembra quando eu era pequenininho? Imagina que eu Uhum. queria dizer aquilo. É Ah, uma coisa. aqui no CCA a gente tem uma coleção das piores mães do mundo, assim. Todas falaram, tipo, meu filho fala que eu sou a pior mãe do mundo. Claro que eles não querem falar isso, né? Mas exatamente. E a gente não. Essas mães têm que lembrar que a gente fazia a mesma coisa também, né? Mas o que que acontece? Então eu fui começando a perceber assim: uau, o outro pode me falar que ele tá muito magoado comigo, ele pode falar que Ariana, você é culpada por isso, eu tô me sentindo isso, 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 mas eu não tenho nem como saber se isso é verdade. E daí as outras Uhum. perguntas que ela faz como eu reajo quando eu acredito ele está com raiva de mim? Aí eu tinha que parar. Uhum. Como é que eu reajo quando eu acredito que ele está com raiva de mim? Eu me fecho, eu tenho eu me lembro de outras vezes que a gente já brigou, eu começo a repensar um monte de histórias na minha cabeça. Quando eu penso quando eu acredito que ele tá com raiva de mim, eu fico com raiva de mim também. E na verdade fico com raiva do nosso relacionamento. Aí a gente começa a se perceber, tá? Como que eu reajo quando eu acredito nesse pensamento? E Uhum. depois vem a quarta pergunta: quem você seria sem esse pensamento? Ele está com raiva de mim. Quem você seria se você não acreditasse nesse pensamento? O que que eu veria? Eu veria um homem na minha frente que está emocionalmente abalado, tentando me Uhum. falar alguma coisa, e eu estaria neutra nessa situação, eu estaria totalmente aberta, porque eu não estou projetando também a culpa em mim. Nesse momento que eu não acredito que ele Não. está com raiva de mim, eu só vejo o que está acontecendo na minha frente. Tem alguém aqui agora na minha frente me pedindo ajuda. Eu não entro com Nossa, o isso é muito meu, legal. eu não entro com o meu pessoal. Então eu comecei a perceber assim, uau, eu posso só estar aqui para essa pessoa. E se ela é raiva de mim ou não, eu vou ajudar ela a compreender isso, porque é a história que ela está contando. E eu Sim. não preciso contar uma história sobre a história que ela está contando. Eu posso só estar aqui, sem julgar, e a gente vai ver onde a gente vai chegar. E a gente vai acontecer o que tem que Entendi. acontecer. E aí depois a gente faz inversões, Carol, do pensamento. Que aí ele está com raiva de mim, vira ele não está com raiva de mim. E a gente encontra três motivos para isso. Depois a gente pode até entrar nesse quesito. Aí depois a gente faz eu estou com raiva dele, vira uma inversão. E realmente, quando a gente diz que Você alguém está com raiva tá. da gente, a gente está com raiva da pessoa, quando eu acredito nisso. Foi muito legal Uhum. quando comecei a questionar minhas crenças assim, aquelas pessoas não gostam de mim, e eu vi que toda pessoa que eu dizia que não gostava de mim, no fundo era eu que não gostava delas.
sabe? E eu fui muito, isso é muito, ser muito autêntico, porque daí eu comecei a perceber assim, cara, no fundo eu não gosto dessa pessoa, e no fundo eu não quero nada com essa pessoa. E eu fico insistindo aqui porque eu quero a aprovação dela, mas no fundo eu nem quero essa aprovação. Então é uma coisa muito louca fazer esse trabalho, gente, é incrível, assim, é uma coisa revolucionário. É você chegar, assim, em extrema autenticidade de você olhar para tudo com honestidade, né, assim. com inteireza, a gente vai em buracos que a gente não geralmente vai, assim. Bom, então assim, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu aprendi que eu conto uma história e a pessoa conta uma história também. E que quando eu não acredito na história que eu tô contando sobre a história que a pessoa tá contando, eu posso estar ali presente para ela. Então, quando eu não me sinto responsável pelo outro, eu tô sendo muito mais, porque assim, ó, ai, eu me sinto responsável por outro, é um lugar tão de vítima, assim, ai, agora minha mãe ficou chateada comigo, é padrão do cérebro, é acostumado a ir lá, é uma coisa de tipo, ficou bonitinho na sociedade, eu estou preocupada com o que os outros estão pensando e sentindo e não sei o que, não sei o que lá, e às vezes não é nada disso, se eu realmente estiver preocupada, eu vou entrar no meu centro, eu vou parar de contar a minha história e eu vou estar aqui presente para essa pessoa. Se ela quiser bater a porta e sair, eu vou deixar ela bater a porta e sair. Eu vou estar aqui inteira. Sim, entendi. Nossa, é uma coisa assim, uma ferramenta que você pode usar para se neutralizar, né? Tipo, na CNV a gente fala do show do lobo, que muitas vezes quando a gente tá no meio do show do lobo, a gente tá muito apegado em tudo que tá passando na nossa mente, só na mente, e a gente faz isso na frente das pessoas, isso gera uma desconexão, né? Tipo, a agressividade, eu te culpo, você me culpa, eu assumo a culpa, mas a gente faz um momento de, descarregar esse show do lobo para então começar a se conectar com seus sentimentos e necessidades. Mas eu acho que tipo, essa ferramenta é como se ela conseguisse neutralizar esse show do lobo, né? Fala de novas perguntas para eu colocar aqui pro pessoal, Ari. Sim, a primeira pergunta, isso é verdade? Você pode ter absoluta certeza se é verdade? Como eu reajo quando eu acredito nesse pensamento? Quem eu seria sem esse pensamento, se eu não acreditasse nesse pensamento? E depois as inversões. Mas eu achei interessante o nome Show do Lobo, que é realmente, né, são nomes que a gente põe, mas é o que todo mundo experiencia diariamente na sua vida, né, essa confusão toda. E eu achei legal que tu usou a palavra, eu olhar para as minhas necessidades e o que eu realmente estou sentindo. Porque quando, às vezes a gente entra em contato, isso é importante, eu acho, as pessoas, a gente falar sobre isso, ter essa conversa, assim, não sei se vocês sentem isso. A gente começa a se espiritualizar ou a entrar em algum tipo de contato com alguma coisa que fala sobre a gente aceitar situações e a gente começa a se tornar muitas vezes um capacho, assim, eu vou aceitar então que isso aconteceu. E aí às vezes a gente acha que eu não posso colocar quais são as minhas necessidades, o que realmente eu estou sentindo e pensando. E aí às vezes esse neutralizar que tu usou, talvez para mim soa isso, porque eu já caí nessa pegadinha, sabe? De um tempo da minha vida eu achar que eu tinha que aceitar tudo. Porque é bonito ser assim. Só que eu tava me machucando muito. E a ferramenta, né, do trabalho é muito legal porque tu entra em contato com a tua verdade. Esses dias eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui comigo. No dia do eclipse, lembra que teve um eclipse aqui, né? Gente, foi domingo, exatamente. Lua cheia, maravilhosa. Choveu muito aqui no Rio. E eu tinha acabado de voltar do meu retiro. Tu tava lá em São Francisco, eu acho, não tava? Sim. Ai, que demais. E eu tinha acabado de voltar do meu retiro, e eu estava no retiro que eu ensino essa ferramenta. E sempre no retiro, tu deve sentir a mesma coisa, Carol. A gente ensina, mas quem aprende mais do que todo mundo é a gente. Gente. Não é? Sim. Eu falo assim, que o professor é o que quer mais aprender. Então, quando eu tô dando retiro, eu vou pensando, gente, eu tenho que fazer o the work para tal e tal pessoa, eu preciso olhar para essa partezinha da minha vida, eu tenho que perdoar tal pessoa e tal. E aí eu anotei 2 pessoas e tal, e falei assim, vai terminar o retiro e eu vou fazer o meu retiro. E aí fiz o meu retiro. E aí uma das pessoas que eu tava tratando era uma amizade minha, já de 11 anos que eu tenho, e que eu sempre fiquei nesse em cima do muro, né? Assim, do tipo, vou aceitar, não vou prestar atenção no que eu tô sentindo, e tal. E achando que isso é ser uma boa amiga, né?
Uhum. Mas aí o que aconteceu? Eu fiz o trabalho, gente, foi tão poderoso. Gente, foi bem na hora do... assim, eu digo que o trabalho da Baron Kit faz assim, ó. Assim, ó, no teu coração, sabe? Você Assim, para, assim, você chega em casa, pá, pega um papel e e aí tu começa a se fazer começa. essas perguntas. E eu fiz com mais 2 amigos, porque hoje em dia o que eu gosto de fazer é, como eu quero muito me libertar, eu gosto de fazer com outras pessoas junto. Porque às vezes é muito, o trabalho tu tem que falar o teu pior. Tem que falar assim, o que que eu Uhum. acredito mesmo sobre a Carol? O que que eu acho mesmo? Não dá pra brincar, entendeu? Ah, Uhum. que não sei o que, não sei o que lá. Eu tenho que falar a verdade. Então, Sim. eu gosto de ter que falar na frente de outras pessoas o que eu realmente sinto. Então, eu peguei essa minha amiga que eu tava sentindo alguma coisa estranha e eu não tava colocando no papel e falei, gente, ó, negócio é o seguinte, eu sinto isso, isso, e isso, isso, e isso. E eu tô pensando isso, 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 isso. E fiz o trabalho. E aí eu percebi que eu tinha que perdoar essa pessoa, porque durante 11 anos eu simplesmente me senti superior a ela o tempo inteiro nessa relação. E por causa disso eu tratei ela de várias formas. Eu fui vendo naquele eclipse assim, todas assim, ó, flashes e flashes e flashes e fui tendo essa noção. E aí o que foi interessante é que eu estava aceitando quem ela era, estava aceitando quem eu era, mas ao mesmo tempo eu estava entrando em contato com as minhas próprias necessidades. Eu tinha uma necessidade de que a gente tivesse uma distância maior entre a gente. Que é uma coisa também que Uhum. a gente acha que às vezes, Uma distância maior. porque eu estava sempre forçando. Porque o que eu percebi? Quando a gente tem clareza, a gente não tem nada a ver. Essa pessoa que estava na minha vida é uma pessoa que a gente se conhecia muito tempo atrás, quando a gente tinha algo em comum na nossa vida. Mas hoje a gente não tem mais tanto. E eu estava Uhum. tentando forçar essa situação. Ela é uma pessoa muito querida na minha vida, que eu admiro muito, mas que a gente não precisa estar todo dia juntas, fazendo todas as coisas juntas e tentando forçar. Então foi muito interessante perceber assim, a gente vai neutralizando, a gente vai tomando Uhum. clareza e a gente também entra em contato com a nossa necessidade. O final foi assim, gente, eu preciso pedir perdão para essa pessoa, eu preciso falar para ela o que eu estou sentindo. Então a gente sentou, conversou, pedi perdão para ela por 11 anos de amizade. E, Nossa. nossa, foi muito bom pra mim. E o mais legal do trabalho é que assim, ó, tu não fica naquele ponto, ah, eu errei, mas eu não vou falar que eu errei, porque eu tô com vergonha agora que eu fiz isso, que eu me acho Aham. superior a ela. Como é que vai ser isso? Ai, como é que ela vai agir? Será que ela vai me culpar por alguma coisa? Tu tem tanta clareza do que tá acontecendo que tu tem que pegar o telefone na hora e falar assim, fulana, vem aqui, eu preciso falar com você, entendeu? Uhum. Então eu É um fui lá e negócio que pus. vai. E aí, eu tomei essas decisões. Então, eu tô contando essa história só pra gente entender que esse neutralizar, eu entrar no meu centro, não é que todas as coisas vão ficar tudo bem. Eu só tenho Uhum. clareza do que estava acontecendo. Pode crer. Nossa, muito interessante, cara. Muito. Eu já tô, tipo, tentando responder mentalmente as perguntas para várias coisinhas. Coisas bobas a gente pode se perguntar, por exemplo, assim, ó, eu preciso de mais dinheiro. Aí a gente pode olhar assim, agora, eu preciso de mais dinheiro? Não. Agora, nesse momento, não. E aí, quando tu entra nesse ponto, ela te faz sempre voltar, né? Esse trabalho faz sempre tu voltar. Agora eu não preciso de mais dinheiro. Como é que eu reajo quando eu acredito que eu preciso de mais dinheiro? Eu começo a ficar acelerada, eu tenho que entregar um trabalho, eu não consigo entregar, porque eu só penso que eu preciso de mais dinheiro, ou seja, me transformo numa pessoa muito menos produtiva. E quem eu seria sem um Uhum. pensamento, eu preciso de mais dinheiro agora? Relaxa. A minha vibração se eleva, eu tenho foco para fazer o que eu preciso fazer aqui agora. E tudo. Pode crer. Que é só isso que a gente precisa. A gente precisa estar bem agora. Precisa estar bem agora. Agora. Só existe o agora. Sim, e é isso, assim, quando eu falei o neutraliza, não é no sentido de trazer uma passividade, mas é no sentido de estar, tipo, zerado pro agora. Então, tipo, quando uma pessoa vem e fala uma coisa pra mim, eu já não tô com a carga, porque quando ela jogar, eu rebater e pum, né? Uhum. Tipo, não, é uma coisa que, tipo, bate e eu tenho um espaço ainda resiliente para receber aquilo, para depois falar, né? Nossa, é muito incrível, muito incrível. Mas eu entendi até, eu entendi que tu tinha falado isso, né? Que era esse neutralizar. Eu só queria deixar assim, claro que às vezes a gente acha que é esse neutralizar, a gente chegar num ponto que a gente não se enxerga ou não se vê, não vê as suas próprias necessidades naquele momento. Então só, mas eu Sim, entendi que era isso que tu quis dizer, com certeza. pode crer. Muito, muito legal. E Ari, você fala bastante de perdão, né, também. O que Sim. que é perdão, assim, para você? O que que você
como chegar no perdão? Não sei, conta pra gente alguma. Eu tô cada vez mais interessada, assim, em aprender mais sobre o perdão. Porque eu acho que é uma coisa que realmente liberta a gente, né? Às vezes coisas que a gente nem imagina que precisa perdoar. Tipo isso, como assim perdoar 11 anos de amizade, sabe? Eu acho que você tem uma visão diferente do que é o perdão. É bom, nossa, essa história foi muito forte, assim, de perdão. O Curso em Milagres, né, que é esse livro que eu estudo, deixa eu ver aqui, o que tá aqui, nossa, demais, Carol, preciso ouvir sobre isso também. Ah, tá. Bom, o que a gente pode falar sobre perdão sobre vários olhares, né? Então, pelo olhar espiritual do Curso em Milagres, a única coisa que a gente está fazendo aqui é perdoar. Nossa. Porque o que acontece? Não é só perdoar as pessoas, né? É perdoar tudo. Porque assim, a gente não perdoa que o meu ônibus chegou atrasado. A gente não perdoa que a gente só conseguiu entrar no webinário às 20h10. A gente não perdoa que amanhã vai chover. A gente não perdoa quase nada. A gente está sempre brigando com algo pelo que ele é. Nossa, muito legal. Então, primeiro ponto, a gente pode partir disso, assim. Mas o Curso Milagres diz que a gente está sempre perdoando, porque aí eu entraria numa coisa mais profunda. O curso coloca que só o amor é real. Só o amor é real. Tudo que não é amor é uma ilusão. Então o curso diz que nós somos todos amor, todos uma coisa só. E todas as coisas que são diferentes disso são uma ilusão. Então por isso que se diz em várias culturas e filosofias espirituais que a gente está vivendo em Maia. A gente está vivendo numa ilusão coletiva. Porque o que a gente sente aqui, nesse corpício, preso nesse ego, não é amor o tempo inteiro. Então, para o curso, todas essas coisas, carros, corpos, tudo que a gente vê é uma grande ilusão. Uma ilusão de separação, uma ilusão de tudo. E que o trabalho do perdão faz com que eu relembre que quando a Carol faz alguma coisa para mim, se ela agiu com medo, ela só esqueceu quem ela era. E ela criou uma ilusão. E se eu acredito nessa ilusão, eu dou forças a essa ilusão. Eu perpetuo o mundo de ilusão ao invés de fazer a gente voltar para o amor. Eu sigo para outra direção. Eu continuo criando mais do mesmo erro. E quando eu perdoo, quando eu olho para o outro e falo, ela esqueceu quem ela é e ela agiu dessa forma, porque assim como eu, quando eu me esqueço quem eu sou, que eu não preciso competir com ninguém, que todos nós somos amor, que tá tudo bem nesse momento agora. Quando eu esqueço dessas verdades verdadeiras maiores, eu ajo de uma forma que não é benéfica ao todo. Então eu consigo te compreender quando tu faz isso também. E eu consigo entender que a minha função é muito mais fortalecer em mim, na minha mente, a ideia de que você continua íntegra do que eu dar força à ideia que eu tenho de que você não merece o meu perdão. Dá pra entender isso? É um pouco complicado, mas seria mais ou menos isso. Então, assim, o perdão tem uma importância fundamental na nossa evolução. Eu não gosto dessa palavra evolução, porque eu acho que evoluir parece que a gente está indo. A gente tem que sair de um lugar, a gente não é evoluído, a gente tem que ir lá. Eu acredito que nós estamos relembrando. Relembrando é diferente. Nós já estamos aqui, só que a gente esqueceu. Então, o que a gente quer fazer é voltar a relembrar, mas está dentro da gente, nunca saiu. Né? Então, quando eu olho para o outro e eu fortaleço que ele fez algo de errado, eu não só fortaleço a culpa, que é uma das vibrações mais baixas, enfim, aí tem uma história toda sobre a culpa que eu poderia contar, mas quando eu te culpo, Carol, eu tô também me culpando nesse momento, porque o que acontece? Você é a mesma coisa que eu tô agindo contra mim mesma. Eu tô sentindo toda aquela dor. Que louco isso, cara. E essa culpa que eu sinto, se um dia eu fizer isso com alguém, o que você fez pra mim, eu fizer com alguém ou até comigo mesma, essa culpa, esse julgamento vai cair sobre mim também. Então o curso diz que a espada que você acha que tá caindo na cabeça de uma pessoa tá caindo sobre a sua quando você faz esse trabalho de acontecer uma coisa e eu reforço que aquilo aconteceu de verdade. Mas isso não significa que as pessoas vão poder pisar em cima de mim, que daí a Carol pode fazer o que quiser e eu te perdoo, te perdoo. Significa que bom, a Carol fez isso, ela só esqueceu quem ela é, eu quero relembrar quem eu sou, eu quero relembrar quem ela é, eu quero relembrar da inocência, mas mesmo assim eu vou tomar as atitudes conforme o que eu tô vendo que a Carol tá agindo. Bom, se ela ainda... Mas aí, assim, só uma coisa, desculpa te interromper. Imagina. Como que eu sei que a pessoa esqueceu quem ela é?
Tipo, Quando ela isso não tá pode sendo ser um amorosa. julgamento. Ah, tá. Mas isso também, exatamente, isso pode ser um julgamento, porque alguém pode me dizer não e ser a coisa mais amorosa que a pessoa tá fazendo. E aí o curso coloca assim, quando você fica com raiva, aí ele tem uma frase linda, será que não é porque essa pessoa não cumpriu a função que você deu a ela? Nossa, vamos lá. Isso é uma coisa boa. Quando você fica com raiva. É porque a pessoa não cumpriu a função que eu dei a ela. Ah, Aí aham. o livro coloca que o Espírito Santo ou o eu superior da gente, todas as coisas, aí cada um tem um nome, tá? Mas assim, que todas as pessoas, a gente acha que elas têm uma função que a gente deu para elas. Ah, essa pessoa tem que vir aqui e me dizer um sim. Mas quem disse que é essa a função dessa pessoa na minha vida? Pode Quem disse crer. que isso é o melhor para mim? Ela não tá ali, né, pra me atender. Ela não nasceu pra me atender. Eu não sei o que ela tá ali, mas enquanto eu achar, acreditar no meu plano, eu tô ferrada, porque aí todo mundo vai ter que se encaixar na minha ideia do que eles têm que fazer. E daí eu não recebo o que ela realmente tem para fazer na minha vida, Uhum, né? pode crer. Nossa, então você fica com essa sensação, assim, de que você tá perdoando o tempo todo, assim? Aí a sensação, saber de uma coisa mentalmente é muito diferente da gente agir. Tem coisas Uhum, que às vezes a gente nem quer perdoar, né? Que assim, eu não quero perdoar, eu não quero largar isso aqui. O meu ego tá feliz agora, ficando puto com essa coisa e guardando isso. A gente só vai querer perdoar quando a gente vê o benefício que ele tem, né? Porque o benefício é para nós mesmos. É a primeira coisa que as pessoas têm que realizar é que perdoar não é pro outro. Quem ganha sou eu. Eu paro de carregar esse peso, assim, né? Mas a gente tem dificuldade de olhar para isso. Mas deixa eu só fazer uma coisa, Carol, bem rapidinho. Pegar uma copinha claro. d'água para mim. Vai lá, claro, Só um claro. minutinho, gente, que eu tô precisando muito aqui tomar uma copinha d'água. Um minutinho. Vai lá, querida. Gente, vamos aproveitar a pausazinha. Eu quero saber de vocês como é que tá. Paulinha, tem que ir já, querida. Sem problemas, que bom que você veio. Vai ficar gravado, sim. A Ari tá gravando. É... Pra mim, então, as minhas conversas com a Ari são sempre assim, saca? Eu tenho que ficar um tempo depois digerindo, assim, Ai, trazendo pro. Voltou? peraí que eu vou botar meu fonezinho aqui. Mas tem Tá. tanta coisa que ainda tem pra falar. Ah, vocês estão falando? Sim. Não, eu tava trocando uma ideia aqui, falando para eles, tipo, gente, se vocês tiverem dúvidas mais práticas do que a gente quer perguntar na prática, o que a gente quer conversar na prática aqui, vocês podem mandar, porque a nossa conversa, ela, não sei, para mim eu tenho, tipo, caraca, digerir muito, Ari, toda vez que eu converso contigo é assim, cara. O que é muito bom para mim, porque eu acho que são enredos diferentes para se falar da mesma coisa, mas esse seu trabalho tem um pé bem no acelerador mesmo do nível espiritual, né? Que o meu não tem. Então, é uma coisa que, tipo, nossa, você fala uma coisa, eu começo já a pensar, tipo, como que isso aplica comigo, como que isso aplicaria com uma pessoa que pensa assim, como que isso aplicaria numa pessoa que é completamente diferente de mim, saca? Mas é muito legal que tu dá, né? Porque também é o que tu falou, que não adianta a gente só ficar nesses conceitos mentais e ser tudo muito bonito, mas eu também acho, claro que tem. Olha só, que estão te defendendo aqui, né? Porque eu acho que o teu trabalho é super profundo. Essa coisa da comunicação, ela. Até porque se a gente fala desses. Se alguém escuta isso aqui que eu tô falando, talvez isso soe muito. As pessoas não consigam ver isso na vida prática delas, né? Mas Então, eu vejo você praticando super. E eu acho que você leva isso tudo pra prática mesmo, assim. O mental, como eu falei, eu entendo, compreendo e pratico, mas o que eu gosto de deixar sempre claro que não é porque eu entendo e pratico que mesmo assim é, ainda não existam todos os desafios assim do percurso, né? Então, assim, tem as resistências do meu ego no caminho, tem muitas coisas que eu demoro para querer mexer, como essa, por exemplo, essa questão da minha amizade. Foram coisas que eu deixei ali, eu vou trabalhar outras, essa aqui deixa aqui um pouquinho, Sim. né? Assim, então tem sempre as coisas, né? Porque também às vezes a gente escuta isso, eu não sei, eu gosto sempre de deixar claro que a gente tá todo mundo na caminhada junto, porque durante muito tempo eu me cobrei muito, assim, sabe? Que eu tinha que, sei lá, viver de um jeito diferente de como eu era, sabe? Assim, do meu ritmo Sim. diferente. E eu acho que as coisas têm
A gente tem um ritmo. Mas sobre o perdão, Carol, tem muita coisa legal que dá para fazer. E com o trabalho da Byron é muito interessante. Muito, 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 muito. Porque quando eu não perdoo alguém, eu tô brigando com a realidade, eu tô brigando com o que aconteceu, né? Então, assim, ele não deveria ter me traído. Uhum. E aí, quando a gente entra assim no ele não deveria ter me traído, isso é verdade? Cara, aí tu para e você medita nessa pergunta, que é meditação cada pergunta, sabe? Ele não deveria ter me traído. Nossa, Será ele que não? deveria ter me traído. Sabe quando tu entra nesse ponto assim, nossa, tinha que ter acontecido exatamente isso. E aí que tu começa a ver, né, tu começa a perceber, né, será que nessa relação eu já não estava percebendo um monte de coisa e tal, tal, tal. Aí a gente pode entrar em mil coisas, mas aí quem eu seria sem esse pensamento, ele não deveria ter me traído? Cara, eu já teria me libertado da minha vida amorosa há muito mais tempo. Eu estaria aberta para outros relacionamentos que eu não me abro porque eu fico carregando essa história de que eu fui traída. Aí eu entro em vários outros pontos. Existe traição, porque aí a gente podia ir mais ainda na holografia da coisa, né? Porque eu falo assim, claro que é, isso não significa que perdoar é ficar com a pessoa também. É outra coisa que é legal deixar claro. Mas, por exemplo, se alguém me conta que me traiu, o que eu posso fazer com essa informação? Eu posso usar isso para criar uma imagem mental na minha cabeça do que aconteceu. Vamos supor uma traição entre um homem e uma mulher, tá? Uhum. A pessoa me conta, eu te traí, aconteceu tal coisa. Eu posso me trair, colocando essa imagem na minha cabeça, tentando imaginar como aconteceu. E daí, quando eu tinha os meus pacientes, eu sempre perguntava para eles assim: quem é mais pervertido? Você, a pessoa que te traiu, ou você que já imaginou essa cena 500 vezes? Quem que tá te abusando? Quem que tá te traindo? Cara, sou eu mesma, né? Porque o máximo que alguém fez enquanto eu tô aqui, a outra pessoa tava fazendo uma outra coisa que não influencia em absolutamente nada na minha vida. Do que eu tô fazendo agora. Exatamente, eu não estou falando que eu sou a favor de relacionamento, sabe? Não é isso. Uhum. Porque eu acho que se você fez um contrato com alguém, a gente tem que honrar isso, mas o que a gente é legal perceber é que o que as pessoas fazem de fato, não na nossa presença, não nos influencia de nenhuma forma. Por exemplo, agora, se a minha cachorrinha lá em Floripa morreu, né, ela tá lá em Floripa. Eu não tô sentindo absolutamente nada Uhum. aqui. E aí minha mãe pode me ligar amanhã e dizer, Ariana, tu não acredita, eu não queria te ligar à noite, mas a Raisquinha morreu. Ontem, quando estava dando o webinário. Agora não influencia em nada na minha vida. Eu só sofro quando eu descubro o que aconteceu, porque eu conto uma história. A Raisquinha não deveria ter morrido. Porque se eu contasse Nossa. a hora dela, eu já me sinto de uma outra forma. Então, assim, o perdão sempre é uma briga com a realidade e sempre tem a ver com uma história que eu tô contando. A maior parte do tempo, quando a gente faz o trabalho, a gente percebe que não influencia em nada na nossa vida e eu me traí. E eu não me... Eu estou fazendo isso comigo mesma. É por aí, assim. Nossa, muito legal. Agora eu acho que deu vários exemplos práticos, assim. Muito bom. E como é que a gente pode fazer com o pessoal, assim, para eles experimentarem, então, em alguma situação deles? A gente pede para eles pensarem em uma situação, é isso? Vamos tentar conduzir um exercício com a galera? Dá para fazer várias Mas você se coisas. sente confortável para fazer isso? Porque a gente não teve tempo de conversar e eu sei que Sim. às vezes é difícil. O que a gente pode fazer é, eu não sei, porque cada um pode pensar nas suas frases e aí cada um vai surgir com uma pergunta. Ou a gente pode fazer um exercício que eu gosto de fazer, onde a gente visualiza uma cena bem engraçada, não, bem inusitada. E aí a gente faz as 4 perguntas e a gente vê a diferença de como a gente se sente. Ah, tá. Talvez isso seja mais didático, né? Porque senão cada um vai chegar com a história da vida e aí no webinar a gente não vai conseguir conduzir com todo mundo. Vocês concordam, gente, com isso? Yes, yes. Deixa eu ver aqui a carinha dos pessoais. Sim, vários joinhas. Legal. Top the line. Carol, conta uma Carol, história. outra história. Ai, ai, vários Ah, joinhas. também é legal, né? Eu posso fazer com. Pode ser também. Tá, legal. Calma, não pode ser qualquer história, tem que ser algo que talvez me incomode, assim, uma Algo coisa. que tá te incomodando agora. Pode ser só assim, eu já deveria ter pago a conta de luz, ou pode ser uma coisa super mais superficial, pode ser com alguém. Também tem que ver se tu se sente confortável, mas é bem Uhum. legal a gente dar os exemplos. Tá, deixa eu pensar. E as inversões são incríveis, nossa.
Ai, caramba. Tem duas coisas que estão bem fortes em mim, mas eu ainda não me sinto confortável, gente, para compartilhar com todo mundo. Vou Claro. precisar de uma sessão em private, Ari. Depois a gente faz, Carol, que tu vai ver os milagres que acontecem. Sim, bem forte. Mas deixa eu pensar então em alguma coisa que não são essas duas coisas. De repente, pensa uma coisa mais, sei lá, em relação a alguma coisa mais simples. Pode ser em relação ao teu corpo, eu deveria estar mais magra, mais tal coisa, ou a minha geladeira deveria ter mais comida, sei lá, uma coisa mais. Nossa, pode crer, então. Legal. Eu. Bom, eu deveria cuidar mais da minha saúde, isso é fato. Mas tem uma outra Não, coisa é que bem interessante. essa é boa. Isso é fato, até porque tu botou isso é fato. Porque assim, não significa que você não deveria, tá, gente? Mas o que acontece? Existe o paradoxo. Então eu acreditava, né? A gente ouve, quem estuda alguma coisa de autoconhecimento já ouviu assim, eu tenho que me amar, né? Uhum. Mas pensa bem, a Byron me ensinou isso. Quando eu acredito eu tenho que me amar, o que que acontece? Eu não tô me amando. Ai, eu deveria me amar. Eu não tô me amando. Nesse momento que eu penso, eu deveria me amar, eu já paro de me amar. Quem eu seria sem o pensamento, eu tenho que me amar? Nossa, eu relaxo, eu tô em paz. Olha o paradoxo. Quando eu penso que eu não deveria me amar, eu me amo. Então, se a gente brincar com essa frase tua que tu falou, eu deveria cuidar da minha saúde, mas Pode crer. É tu um vai, fardo. tu vai descobrir que talvez pelo fardo que tu carrega de acreditar nisso, isso é o que te impede, a ansiedade de ter esse pensamento, te impede de fato estar em paz e, cara, eu vou cuidar da minha saúde. Pode crer. Eu tinha uma coisa com eu sempre gostei de ir em supermercado, por exemplo. Só que aí eu não sei o que aconteceu numa fase da minha vida. Eu acho que foi por causa de um namorado que eu cozinhava demais para esse namorado, eu fazia tudo por ele. E daí eu lembro que eu fiz um contrato, que a gente faz esses contratos o tempo inteiro com a gente. Nunca mais eu vou cozinhar para alguém na minha vida e ser desse jeito. E eu parei de gostar de ir em supermercado. E aí eu tinha uma frase com o supermercado, que era uma crença quando eu entrava no supermercado. Tipo, sei lá, eu não gosto de ir no supermercado. E eu descobri que sem essa crença eu amo ir no supermercado, mas é só porque quando eu acredito, o supermercado parece que eu começo a ouvir o barulho do supermercado mais alto, as pessoas estão todas de um jeito estranho quando eu escuto que eu não, né, que eu sem o pensamento eu não gosto de ir no supermercado, tudo fica lindo. Eu tenho até um vídeo que eu gravei sobre o supermercado, eu faço várias experiências. Né? Então, assim. É verdade, isso já me falou do supermercado mesmo. Aí eu começo a amar todo mundo, tô aqui, tá tudo ótimo, tá tudo lindo, o pessoal tá me tocando, tô amando tá aqui, sabe? Tem os corredores, cores, luzes, enfim. Aí espera até sair no supermercado que a Raquel Bersano toca. É que a Raquel não tá aqui, mas é uma girafa que de vez em quando toca no Pão de Açúcar. E ela fala que ela ama tocar violão no Pão de Açúcar. Mentira, e aí ela que demais! escolhendo fruta e cantando junto. Eu sou super essa pessoa que fica escolhendo fruta e cantando junto. Eu também. Mas ela toca violão mesmo. Toca violão e canta bem pra caramba. Ai, que Inclusive, legal. tá fazendo uma super mudança na vida dela pra viver disso, de música, assim. Mas enfim. Tá, e aí então, parece que você já tem uma proximidade com a ferramenta que parece que para diferentes situações você começa por uma pergunta diferente, né? Você não sempre segue a ordenzinha. Eu faço isso também com os 4 passos da CNV. Olha só, são 4 passos da CNV. E as 4 perguntas. Bom, o que eu faço, eu faço a ordem, às vezes tu pode pular, se tu já disse sim na primeira, isso é verdade, você disse que não, você pode pular a segunda, porque não tem, porque você perguntasse isso, se você tem absoluta certeza. Mas o que acontece é que muitas vezes eu tô com alguém ou comigo mesmo e eu tô contando uma história, eu preencho a gente tem uma ficha que a gente pode preencher. E às vezes a pergunta final eu tenho que perguntar assim, eu posso estar lá falando sobre, tô chateada com a Carol, contigo. Aí eu vou lá, porque a Carol fez isso, eu acho que ela não deveria ter feito isso, e aí eu me pergunto assim, mas sobre o que realmente é essa situação? E aí eu chego numa frase só. A situação é que a Carol deveria ter feito isso, isso, isso. E aí eu vou nesse ponto. Então, às vezes a gente fala um monte de coisa e não é bem aquilo, e aí a gente consegue mais. Sim. O que a pessoa deveria ter feito, né? Porque isso é uma crença. No fundo de tudo tem uma cobrança dessas, né? Do que a gente acha que as pessoas deveriam fazer.
e tem uma história brigando com a realidade. Deveria ter sido diferente. Quem disse que a Carol deveria ter sido mais legal comigo, por exemplo? Pode Talvez ela crer. não deveria ter sido mais legal comigo. Tem uma história também legal que é um exemplo bom. Quando eu comecei a trabalhar a primeira vez que eu fui fazer um workshop de The Work, eu sentei, eu era gerente de um spa, eu sentei com as minhas funcionárias e falei, gente, eu quero testar uma ferramenta aqui com vocês. Quem quer brincar? E daí a gente foi lá e começou. E daí uma das pessoas, uma amiga minha linda e maravilhosa, sentou lá e falou assim, Ari, eu tô num relacionamento de 10 anos e a gente tá se separando. E ele é muito grosseiro comigo nesses últimos dias. E aí a crença era, não deveria ser grosseiro comigo, tá? E a gente foi trabalhando, ele não deveria ser mais grosseiro comigo, eu posso ter certeza, isso é verdade? Você pode ter absoluta certeza? Como que eu reajo e quem eu seria sem esse pensamento? Mas ela continuava ainda presa, mas ele não pode ser grosseiro comigo, a gente ainda estava no meio do estágio da coisa. E a inversão virou ele deveria ser grosseiro comigo. Aí eu falei, linda, para um pouquinho e sente, só sente. Ele deveria ser grosseiro comigo. Aí ela parou. Eu falei assim, pensa bem, tu quer se separar dele? Porque ela queria a separação. Só que é muito difícil, né? Todo mundo que já esteve num relacionamento sabe que nenhum fim é fácil, né? A gente tem a pessoa pelo passado, a gente está acostumado com ela na nossa vida. E aí o que aconteceu? Ela queria essa separação, só que era muito difícil se separar. Eles moravam juntos há muito tempo, passaram por muita coisa juntos. Só que cada vez que ele era grosseiro com ela, ele estava ajudando ela a fazer tão mais fácil o papel dela na situação que era terminar essa relação. Nossa. Então, assim, eu falava pra ela assim, será que ele não tá te ajudando a ter certeza que é isso que tu quer? Porque, assim, é muito difícil terminar com alguém que tá sendo super legal e querido contigo, e ela tava querendo aquilo há muito tempo. Então, assim, ela voltou depois pro trabalho muito feliz. Ela falou assim, Ari, teve um dia que ele deixou ela no meio da rua, ele largou, parou o carro e falou, desce do carro. Eles tiveram uma mega briga. Nossa, ele ajudava bem, né? E ela chegou, assim, no espaço super feliz, porque ela sempre chegava, ai, olha o que aconteceu. Ela, Ari, eu sou tão feliz, ele tá fazendo ficar tão fácil pra mim, sabe? Ele tem que ser grosseiro comigo, porque eu tô sem culpa, eu tô ficando com cada vez mais clareza, eu tô ficando firme nisso. Eu sei que nesse momento é isso que tem que ser, que tem que acontecer. E aí foi o processo. Então, pode crer. A gente brigar com a realidade, a gente não faz ideia do que tá acontecendo. A gente tem esses julgamentos, né, assim, de que a gente tem poucas informações para julgar qualquer coisa, né? O pior emprego que eu tive na minha vida foi o meu melhor emprego. E eu ficava dizendo, esse emprego tem que ser legal, esse emprego tem que ser legal. Não, aquele emprego tinha que ser horrível, porque foi o que fez eu mudar completamente de carreira. Aquele emprego tinha que ser exatamente daquele jeito. Pode crer, nossa, muito legal. Inclusive, já que você começou a entrar nesse âmbito dos relacionamentos, né? A CNV, eu vejo que ela ajuda a gente, tipo assim, eu quero me conectar com essa pessoa. Então, quando eu começo a usar a CNV porque eu quero resolver um problema, pode até ser que você dê a sorte de conseguir resolver um problema utilizando a CNV. Mas ela é muito mais para gerar conexão entre as pessoas do que para resolver os problemas em si. Acontece que tem uma coincidência nisso. Geralmente, quando você gera mais conexão com as pessoas, você acaba resolvendo os problemas. Porém, o objetivo é a conexão. E aí, tiveram algumas pessoas que vieram para o CCA e elas ficavam assim, mas a pessoa não quer se conectar comigo. E aí, claro, a gente fazia um exercício de autoempatia para a pessoa se conectar com as necessidades dela, ela poder se dar um pouquinho daquilo que ela quer ter. Mas eu falo que tipo, o exercício de autoempatia, ele meio que te tira da reserva. A necessidade maior, geralmente, vai ser preenchida através do encontro mesmo com o outro. Mas aí, legal, o que você vê, assim, para as pessoas que estão, sofrendo mesmo, porque ela queria muito estar conectada com alguém e a pessoa não quer. A pessoa não está querendo se conectar com você agora. Principalmente nessas relações amorosas, né? Que vai bem direto no ego mesmo. O que você... Tem alguma coisa assim? Primeiro eu queria dizer que eu sou fã de comunicação não violenta. Eu acho muito, muito, muito legal. Eu não estudei muito, né? Eu tenho que fazer o teu curso e tal. Eu quero muito conhecer isso, porque eu acho que, cara, é fundamental a gente ter esses... Nossa, saber que o que eu preciso em primeiro lugar é estar conectada, né?
Uhum. Eu preciso estar conectada. Se o outro está conectado ou não, não importa. Né? Aquela coisa assim, uma coisa para fazer a gente parar de querer a aprovação dos outros. Se eu quiser assim, a Carol tem que me amar, a Carol tem que me amar. Se eu tô amando a Carol, foda-se se a Carol me ama ou não. É aquele ponto assim, começa É o comigo. paradoxo de novo. Não, e começa comigo. Se eu te amo, se eu tô plena de que eu te amo, se tu chegar aqui, bater a porta, se tu fizer qualquer coisa, me disser um monte de coisa, eu vou estar aqui pra ti, assim, né? Então, assim, se eu, em primeiro lugar, tô me conectando com essa pessoa, tá tudo bem. Então, né, num encontro, em alguma coisa, assim, né? Ai, se eu já tô conectada com aquela pessoa, só isso me preenche muito. Se de fato Nossa. eu quero me conectar com essa pessoa, eu posso me conectar, é que nem a morte. Como é que eu posso falar isso? A Byron conta uma história mais ou menos assim. Quando tu mora com alguém, né, Carol? Então tu sabe assim, vamos supor, tu chega em casa e tu acha que tu tá sozinha, Uhum. né? E tu vai lá, tá em casa, cantando a tua música, tomando teu banho, tal, de repente, a Lari vai lá, abre a porta e, tipo, de um outro quarto e, cara, tu tava aqui o tempo inteiro. Uhum. E nada, tu não vai fazer. Não, todo mundo já teve essa sensação, não teve? De tipo, Sim. ter alguém em casa, de repente você nem sabia. Tá. E a mesma sensação ao contrário, por exemplo, tu chega, tu tá em casa e tu jura que tem alguém na tua casa que tá dormindo no sofá. E aí, de repente, tu abre a porta e tu. Não tem Vai ninguém. embora? Tu jurava que ela tava ali. Ou seja, aquele tempo inteiro que tu estava no teu quarto, sozinha, tu tava conectada, achando que aquela pessoa tava ali. Pode crer. E o tempo inteiro que aquela pessoa tava ali, tu não tava nem aí, tu também não sabia. Eu conto essa história para colocar a questão da morte, assim, é muito lindo quando a gente começa a olhar para isso, assim, se tu conta a história que aquela pessoa morreu, que você nunca mais vai ver ela, tu se sente totalmente desconectado dela, tu se priva de se conectar com ela. E no momento que eu conto, ela tá sempre aqui dentro de mim, porque é o único lugar que pode estar, lembra? Tipo, tinha alguém, eu achava que aquela pessoa estava dentro de casa e eu estava conectada com ela. Pô, tem uma pessoa ali na sala me esperando. Uhum. É tudo a história que eu conto. Então, assim, a conexão é legal a gente olhar para esse lado. Se eu não quiser me desconectar de alguém, não existe nada que essa pessoa pode fazer no mundo para me desconectar. E isso é muito lindo. Nossa, isso é tipo, trago amor, né? Trago amor em 10 dias. É, Ele tá sempre dentro de mim. É isso que as mulheres exatamente. fazem, certeza. Mas, então, assim, isso é a morte do ego, assim, é o olhar além dessas coisas todas. Então, a Byron sempre fala que eu amo todos vocês e vocês também me amam, vocês só não sabem disso ainda. Não. Então, é mais ou menos isso. Assim, todo mundo ama a gente, todo mundo se ama. A gente se ama, tá, gente? Muito tempo atrás a gente já se ama desde sempre, vai sempre se amar. A gente só não se lembra. Mas aí sobre a conexão, assim, sobre um date, né? Alguma coisa. Principalmente encontro romântico, né? Eu acho que uma ideia que a gente tem muito grande é que alguém pode ser não só romanticamente, mas que alguém tá aqui, eu até escrevi sobre isso essa semana, por causa do lançamento do meu curso do Desarmes para Amor. A gente tem essa ideia de que alguém vai salvar a gente. E isso é um peso tão grande, e o curso Milagres fala muito sobre isso. Todos os nossos relacionamentos são relacionamentos de raiva. Ele diz, quando a gente acredita que o outro está aqui para me salvar. Nossa. Porque eu já entro, você já tem que me dar alguma coisa. Tu tá aqui para me salvar. Eu já entro com esse peso, a gente não tá neutro. Você tem que me dar alguma coisa. E eu chamo isso de amor. Você tem que salvar. Então, assim, eu acho que para as mulheres, principalmente, cara, como que você seria num encontro quando você tem a plena noção de que aquela pessoa não vai te salvar? Quem você seria no teu casamento se você tem a plena ideia de que ninguém vai te salvar? Que o outro é uma pessoa para caminhar do teu lado, numa mesma, né, na mesma jornada e tal. Mas ele é de igual para igual. A gente cria esses níveis, né, assim, eu queria muito que aquela pessoa estivesse aqui, porque eu botei de alguma forma ela num pedestal. Aí quando eu faço isso, eu me rebaixo. Então eu me torno vulnerável a qualquer coisa. E, nossa, isso pra mim foi muito chave, sabe? Cair a ficha assim. Mas quando cai a ficha mesmo, cara, ninguém tá aqui pra me Sim. salvar. Total. E você tá passando por uma super jornada, né? Assim, você se libertou de várias coisas em relação ao amor. Ah, com certeza, com certeza. Eu vi que depois de um tempo da minha vida, principalmente nesse processo de espiritualização, eu fui criando histórias na minha cabeça. Que não é que um amor ia me fazer, ia prejudicar a minha carreira, que talvez se eu estivesse com alguém eu não ia conseguir
chegar no lugar que eu queria chegar, não de carreira, mas espiritual. E aí eu fui tudo desmistificando e fui tirando. E, nossa, a minha vida está muito, muito, muito alinhada em termos de relacionamento com as pessoas, os meus amigos, com a minha família. Relacionamento amoroso, eu recentemente terminei um relacionamento e foi muito lindo, porque esse relacionamento me trouxe, foi eu ver todas essas coisas e foi tudo um processo lindo, sabe assim? Sabe quando o processo é lindo, assim, cara, essa pessoa me deu um presente muito lindo, assim. Então, e aí eu tive que estudar esse assunto, né? Então é um assunto que eu sou apaixonada. Mas vamos lá, vamos continuar no ponto do encontro. Tá. Então, assim, quem eu seria sem o pensamento, ele deveria me responder agora. O que eu posso fazer, o que a gente pode fazer é se perguntar. Exatamente perceber qual é a crença que está me fazendo entrar nesse ponto. Alguém tá... Ah, tá, a Suzana tá aí. Tá Tchau, bom. Su. Oh, lindas. Tá bom, gente. Boa noite para quem tá precisando ir. Que horas são? 23, 21 e 23, tá. Até que horas que tu vai, Carol, geralmente? Bom. Não, geralmente é 1 hora. A gente já passou um pouquinho, mas só... Eu tô aberta. Tá super tranquilo. Mas é isso, assim, perceber qual é a frase, qual é a crença, né? Colocar numa frase o que tá realmente me incomodando agora. Ele deveria me ligar. E aí faz o questionamento. Isso é verdade? Eu posso ter absoluta certeza? Como eu reajo quando eu acredito que ele deveria me ligar? Ele deveria me ligar. Eu saio de mim, eu vou para um outro planeta. O planeta, ele deveria me ligar. E tudo de errado que está acontecendo. E quem eu seria sem esse pensamento agora? Ele deveria me ligar. Quem eu seria se eu não pensasse nisso agora? Eu deveria... Essa pergunta é muito boa, cara. E daí, mas a inversão é o mais legal. Eu deveria me ligar. Eu deveria me ligar. Eu não tô me ligando nesse momento, sabe? Entendem? Eu não tô me ligando. Ninguém tá aqui falando comigo, ninguém tá me escutando, ninguém tá me ouvindo, porque eu saí porque eu coloquei que o outro deveria fazer isso por mim. Aí eu volto. Eu deveria me ligar. E eu deveria me ligar que ele não tá me ligando. Esse cara não me liga. Vou continuar aqui observando, mas de repente esse não é o cara. Ou ele é, ou não é, mas a gente entra nesse ponto que a gente consegue ver as coisas como elas são. Sim. Nossa, muito legal, cara. Muito legal. E aí, se você levar para um nível espacial, o outro sou eu, então tudo só eu e... Nossa! Aí vai longe mesmo, assim. Mas para as pequenas coisas é muito bacana, assim, para voltar, assim, sabe, nesse momento de ansiedade, teve uma briga no Natal que eu tive, foi Natal passado com a minha mãe, que foi super legal, assim, uma coisa super boba. Eu cheguei em Floripa e acreditando, não sei, eu e minha mãe tinha um relacionamento muito bom, a gente é muito próxima, mas eu tava irritada com ela, sabe quando tudo que a pessoa fala, eu tava sendo meio ríspida com ela. Eu conto essa história sempre nos retiros que eu dei esse ano, e aí eu percebi, a minha mãe uma hora sentou comigo, porque a gente tem esse relacionamento bem aberto, eu acho que né, pode ser que não seja sempre equilibrado, mas que a gente sempre tá tentando assim, cara, o que tá acontecendo? E aí minha mãe falou assim, filha, tu é sempre tão amorosa comigo, o que tá acontecendo? Desde que tu chegou, tu tá assim, assim, assado. Sacou. E aí eu peguei e explodi, assim, falei, porque eu acho que isso, e isso, aquilo, que você deveria fazer isso, e tal, e nananana. Falei um monte de coisa, nem sei o que eu falei. E a minha mãe ficou muito magoada. Não. Minha mãe chorou e falou assim, e pegou e saiu de casa. Eu tava na casa dela, ela saiu de casa, falou, eu vou dar uma volta. E daí eu comecei a chorar no sofá, e sabe quando a gente chora e a gente gosta do nosso drama? Sim, sim. E aí, mas sabe quando a gente tá identificada, mesmo. Eu tava adorando, assim, que eu tava chorando, que eu tava naquele drama, até porque fazia muito tempo que eu não entrava num drama. Aí daqui a pouco, assim, eu passou 2 minutos no drama, aí Ariana, hora de fazer o The Work. Juro, eu sentei e escrevi, a minha mãe deveria isso, 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 isso. Eram ideias que eu tinha sobre a vida dela, tá, gente? Era assim, a minha mãe deveria sair e fazer tal coisa, a minha mãe deveria comer mais isso, isso aqui, a minha mãe deveria responder o telefone dessa forma. E aí eu comecei a dar uma risada. Que ideia é essa que eu criei, né? De quando, como as pessoas deveriam fazer as coisas. E daí eu podia fazer naquele momento, eu escrevi um negócio pra ela desse tamanho, não sei se foi pelo WhatsApp ou foi por e-mail, eu falei assim, mãe, eu tenho que te pedir desculpas. Cara, por causa que eu acreditei nos meus pensamentos sobre você, sobre o que deveria estar acontecendo, o que tu deveria estar fazendo, eu te machuquei tanto, desculpa. Eu pedi muitas desculpas pra ela e foi assim, pum. Na hora. Mas essas histórias que a gente conta de tudo como deveria ser.
Pode crer. Ô, Ari, e eu não sei, né? Tá chovendo pra caramba aqui Ai, e que tá começando a delícia! piscar. A Tá gente viu agora. Aí é porque acabou a luz. Mas o que eu queria te perguntar é, eu acho que não tem um jeito rápido, né, de se explicar isso, mas no CCA, na quarta aula, eu faço uma meditação usando o FT. Usando o Aham. FT, eu até explico na aula. A gente não sou especialista disso. Eu sei que quando eu aperto esses pontinhos do FT, eu me sinto bem. E aí eu já peguei um texto lá de um livro que me faz muito bem e acoplei junto. Mas como é que tipo, que frases eu posso usar na FT? A FT tem alguma Tem uma estruturinha? porta abrindo sozinha atrás de ti. Então, Parece mal assombrada a tua casa. Primeiro apagou a luz, agora uma porta se abre sozinha. a Ari falou tem uma porta abrindo sozinha pra você. A Ari achou que se ela viesse engatinhando, ninguém ia perceber. A Lara, Ela que foi demais ela foi lá e abriu. Ah, ninguém ia ver a porta, né? Ninguém vê ela, mas ninguém ia ver a porta abrindo e fechando. que nem quando eu tava fazendo um webinar com a Lana e que tava a mãe da Lana, ela tava numa sala. Mano, eu juro, no final do webinar tinha uma porta e tava tudo preto, não dava pra ver o outro quarto. Não sei quem que era, um homem que tava na casa da Lana, ele apareceu todo de branco e ficou na porta. Eu tava falando assim, de repente me deu um gelo, eu falei, Tânia, tem um homem de branco na porta, ela não tem. Desesperador. Então, gente, aqui é a Lari, pra quem se assustou, tá tudo certo, tá? Foi demais agora. A luz e depois a porta se abrindo sozinha. Não, então, eu fico na dúvida do que a gente tem que usar, assim, se tem uma sequência para FT, que nem tem no The Work, sabe? Tipo, como que eu faço as frases, assim? Se eu estiver pensando, por exemplo, eu tô muito cansado, tô exausto da minha rotina, tô precisando de férias, aí eu quero fazer um EFTzinho pra... Fala Como que eu... exatamente o que passou pela tua mente. Deixa eu só aqui desligar, acho que o meu que tá tocando. Quando a gente vai fazer EFT, a gente tem que falar exatamente o que tá passando na nossa cabeça. Sem filtro também. Então, eu falo assim, desabafa como se estivesse na frente do terapeuta da tua melhor amiga. Entendi, Assim, então, aquela tipo, pessoa que fala qualquer coisa. nossa, tô muito Eu tô cansada. cansada, eu não aguento mais, eu tô muito cansada, parece que eu não vou conseguir mais fazer mais nada, eu só quero eu só quero dormir, eu só quero ir pra minha cama, não vou dar conta de tudo que eu tenho pra fazer, eu só quero... E vai no negativo, até que ele vá passando, e aí depois eu posso fazer um positivo. Mas eu quero terminar isso aqui, mas eu quero fazer essas coisas, é tão satisfatório pra mim quando eu termino, eu adoro, e aí a gente vai no positivo. Ah, legal, eu não sabia disso, é um desabafão, então. Mas é bom ficar num tema específico daí. O legal é Tá. juntar, muitas vezes, essas coisas. Eu gosto de juntar, eu faço um mixão, assim, das coisas. Então, assim, tu ter esse entendimento, por exemplo, do The Work, do Curso em Milagres, ajuda muito a fazer um FT bem profundo, porque, assim, a minha mãe deveria estar, sabe assim, para eu perdoar minha mãe, então eu tô com um problema com a minha mãe. Se eu só falar assim, raiva da minha mãe, tudo bem, pode ser que a raiva baixe e o FT vai trazer aquela compreensão de que, nossa, mas olha o que eu tô pensando. Mas eu posso já colocar algumas frases assim, sabe? E até nesse encontro que eu quero que o cara me ligue, eu posso entrar ansiedade porque não me liga, ansiedade porque eu quero me conectar e ele não quer se conectar, entendeu? Sim. E aí a gente vê assim, que no momento que eu acredito que eu quero me conectar e ele não, o que acontece comigo? Eu me desconecto dele, eu não me sinto conectada com ele, eu me sinto vazia. E daí eu ajo que nem uma maluca, desesperada, louca atrás dele, porque eu tô vazia. Se eu lembro que é impossível qualquer coisa se desconectar de mim sem a minha permissão, eu tô aqui em paz. E é muito mais provável que essa pessoa vai me ligar ou que... Aí a magia acontece, que tu falou, né? Que não, o objetivo não é a resolução de um problema necessariamente, mas que acontece, na maior parte dos casos, é que quando você entra nesse estado de conexão, as coisas acontecem, né? E tem tudo a ver com o estar presente agora também, né? Meio que a mágica acontece em ambos os trabalhos quando você traz pro agora. É muito louco. O agora é um negócio que me encanta mesmo. Hoje eu tava andando assim de bicicleta, fui sair para fazer várias coisas de bicicleta
E aí eu passei por muitas ruas. Eu saí da Henrique Schaumann, que é uma rua super ruim para andar de bicicleta, e entrei por umas ruas da Vila Madalena e de Perdizes. E essas ruas estavam tão calmas, e eu tava na minha cabeça com o pensamento de que São Paulo é uma loucura, de que São Paulo é uma loucura, que São Paulo é uma loucura. Aí eu comecei a olhar assim, aí tinha um tiozinho sentado na calçada, eu falei, boa tarde. Aí, tipo, tinha uma moreira, aí eu parei pra pegar a mora. Ai, delícia, Aí eu, adoro! tipo, é, como assim São Paulo é uma loucura, sabe? Agora São Paulo não tá sendo nada loucura pra mim, sabe? E eu acho Sim, que se eu parasse pra prestar atenção nos tantos agoras que eu tenho em São Paulo, seria muito menos loucura do que as sim, é uma lembranças que loucura. eu tenho de Henrique Schaumann, Rebouças, Avenida Brasil, Sim, sabe? Que ficam pregadas na minha mente. Tipo, sim. nossa, mas é E é muito. trazer o Tem passado pro agora, né, que tu tá falando, né? Quando tu pensa em São Paulo é uma loucura, tu só consegue ver o passado de São Paulo. Sim, Agora não tem como dizer o que São Paulo é. é. E São Paulo só existe agora. Que louco, né? É, tipo, né, nessa chuva gostosa, E né? tudo Muito que já louco. aconteceu em São Paulo não existe mais. Se existiu violência, se ontem aconteceu tal coisa, não existe mais. Só existe na minha mente. Coletivamente, todo mundo acredita nessa história. Então a gente refaz ela. Amanhã vai acontecer de novo São Paulo ser uma loucura. Amanhã vai acontecer violência de novo. Porque todo mundo decidiu que a gente precisa repetir o passado. Olha que louco isso, né? Muito foda. E aí, E aí a isso, gente vira nossa, a isso chave tem que a gente pirado precisa a minha mudar o mundo. cabeça. Oi? É, isso tem muito pirado a minha cabeça, assim, Ari. Eu acho que eu tô ainda numa construção de. Ao mesmo tempo, se a gente não considerar o histórico das coisas, Uhum. né, como que a gente trabalha num nível social das coisas, né? Porque a galera que tá lá na Câmara dos Deputados e dos Sim. vereadores, né? Eles estão trabalhando, né, em cima desse histórico, assim. Então, acho que conseguir unir, né, um trabalho espiritual com um trabalho social junto é um puta desafio também, né? Eu acho que o trabalho espiritual, hoje ele tá indo bastante, assim, para o indivíduo se libertar. Uhum. Na hora que a gente conseguir transformar essas teorias e práticas e técnicas para um grupo de pessoas, né, se libertarem, mas eu acho que isso não está pronto. Eu acho que isso ainda é um outro passo, entendeu? Não sei, o que você acha? Você acha que já? Não, eu acho que a gente está construindo isso coletivamente, assim, não sei se é exatamente qual é a tua pergunta, mas assim, eu sinto que é isso, como tu falou, é individual, mas a gente é só uma coisa, né? Como a gente falou agora, há pouco tempo atrás, ou muito tempo, não sei, mas a gente falou que Uhum. só existe um filho de Deus, aquela coisa toda. Quando um muda, todo mundo muda. Se uma Uhum. pessoa a menos deixa de se transformar, por exemplo, tu falou até da corrupção, né? Alguma coisa assim sobre política. Uhum. É aquele caso assim, então a gente olhar para isso e sim, considerar o passado. Uhum. Mas eu não reforçar esse passado, é um sentido assim, essas pessoas têm que ser tiradas do poder, vamos supor assim, se essa pessoa já mostrou que ela não é confiável, que ela não é responsável, que ela não é uma pessoa que honra a palavra dela, que ela não segue as leis, a gente Uhum. tem responsabilidade de sim, de olhar para o que essa pessoa está De fazendo. lembrar do histórico. É, mas se eu Apesar de que parece que a gente tá aplicando bem essas técnicas, a gente elege o Maluf, né? Tô brincando. a Esquece. gente está muito no presente, né? Na hora da eleição, Tô exatamente. brincando. Né? Mas eu tenho uma história legal sobre traição, outra de traição que ilustra isso. Mas, voltando, tá? A gente estava falando agora, até me perdi no que eu ia falar. Bom, Foi mal, mas te não, corto é várias sobre vezes. o reforçar. Se eu olho para isso e eu continuo reforçando, tá, os políticos são corruptos no meu país. Se eu olho para isso e eu continuo, como é, é, é uma É tipo coisa, assim, é eu nunca mais vou sutil. acreditar em política. Eu nunca mais vou dar espaço, eu vou achar que não tem jeito, né? É tipo isso. E também eu vou reforçar na mente de todo mundo que, na minha, na daquele político e na de todo mundo que aquele político é corrupto. Tudo. Ele pode ter feito o que ele fez. Nesse segundo ele pode mudar.
Não é que eu vou dar uma segunda chance, mas na mente dele eu quero dar uma segunda chance, na minha mente. Eu tiro ele do poder, o certo seria a gente conseguir fazer isso, mas dar chance para essa pessoa se regenerar, que é o que a gente não faz na sociedade. E nem em qualquer relação. A gente pune os culpados ao invés da gente regenerar os errados. Porque assim, né, a gente tem que sair desse campo de culpa e entrar mais nesse campo de que essa pessoa só se esqueceu. E como é que a gente vai fazer para ela se relembrar, assim, sabe? Quando eu reforço a culpa, ou essas histórias antigas do passado, ou se eu reforço sobre São Paulo, a minha opinião, eu não estou ajudando em nada. O que eu posso fazer é contar uma história diferente. Ver que São Paulo é assim, e escolher se eu quero morar lá ou não, né? Morar aí ou não, se eu quero continuar aí e tomar as minhas decisões. Mas saber que existe sempre, a todo segundo, a todo momento, a decisão, isso pode ser mudado. Sim, isso é muito foda. E você sabe que esse livro aqui, ó, eu comprei esses dias, da a minha pantufinha aqui, Miriam Leitão, ela fala de história do futuro. Interessante esse nome. É um livro super contexto, assim, social mesmo, e dela falando, assim, quais são os enredos possíveis para o futuro. E não é que eu vou esquecer a história completamente, mas é tipo assim, eu posso imaginar algo que vá além desse passado que aconteceu, sabe? Tipo, para o Brasil, né? Mas assim, eu também entro nesse conformismo, até falando sobre política. Se eu entro assim, todos os políticos são corruptos, o que isso faz? Faz com que eu aceite, de repente, essa corrupção. Assim, parece que, então, ao invés de eu agir porque eu estou admitindo que todo mundo é corrupto, eu paro de fazer o que eu deveria fazer, então, em relação à corrupção, entende? Eu vou dar o exemplo da traição para ver se fica um pouco mais claro, que eu acho que esse exemplo é muito bom. No meu retiro, eu estava trabalhando com uma das pessoas e aí ela estava contando uma história sobre ele me traiu. E aí eu pedi para ela assim, tá, me conta um pouquinho mais sobre como que foi isso. Aí ela me falou assim, bom, eu contei isso até recentemente numa palestra, alguém já deve ter ouvido eu contar essa história. E aí eu perguntei para ela assim, me conta como é que foi isso. E aí ela me falou assim, bom, no nosso primeiro encontro a gente saiu e ele me falou que ele tinha um problema com vício em álcool, alcoolismo. Aí eu falei assim, primeiro ponto, ele me traiu ou eu me traí? Porque eu continuei a sair com essa pessoa depois que ela já me contou o que ela fazia. Por que eu deixo isso entrar na minha experiência? Tá. Segundo encontro, ela sai com essa pessoa e essa pessoa se interessa, ela tá com uma amiga junto e essa pessoa se interessa mais pela minha amiga, tá dando mais atenção pra minha amiga do que pra mim. Sim. Ele me traiu. Segundo encontro, ele já tá me contando. Eu tô falando sobre o histórico, né? Assim como os políticos. Então não é só o caso de, tudo bem, no presente não tá acontecendo nada. Mas sim, essa pessoa tá me mostrando quem ela é agora. Tudo pode mudar. Mas agora, quem tá me traindo sou eu. Se eu também não olho para esse histórico que tá se mostrando. Por exemplo, se eu saio contigo, Carol, a gente combina um encontro. Aí a gente vai jantar. Tu chega atrasada no primeiro dia. Tá, o primeiro dia tu chegou atrasada. Segundo dia, a gente sai e tu chega atrasada de novo. Se no terceiro dia tu chega atrasada e eu ainda reclamo, aí já é comigo, entendeu? Se a gente não conversou e não mudou alguma coisa, se eu ainda continuo querendo que a gente tenha um relacionamento que a gente chegue pontual, se eu ainda continuo acreditando nisso, tem alguma coisa que eu tô fazendo pra mim mesma, né? Assim, então é difícil mesmo colocar o ponto, né, de olhar o passado, olhar para essas referências, não acreditar nelas, saber que essas pessoas podem mudar, mas eu tá tomando conta das minhas necessidades nesse momento. Sim. Muito incrível, Ari. A gente tem muita coisa para crescer, né, e conseguir expressar, né, de uma forma que faça sentido em todos os níveis, assim, do que a gente está querendo espalhar, mas enfim. Flor, eu queria também abrir um espaço para você falar de você, desse momento, do seu novo projeto. Eu acredito que algumas pessoas aqui já até estão junto contigo, várias pessoas do CCA já fizeram cursos contigo. Tô vendo a Marcinha aqui, ó, na minha frente aqui, a Marcinha, que eu conheci lá no Lifestyle Academy. Você ainda tá... Há muito tempo, eu e a Márcia, porque a gente já faz um monte de coisa juntas na câmera, parece que já, assim, amigas de infância. Mas ela é muito fofa. Você já fechou a turma lá? Você tá fazendo ainda o desarme?
Sim, a gente vai terminar, hoje é o último dia, né, de inscrição, amanhã começam as aulas, e aí esse é um curso que, nesse momento, né, o Carol perguntou do meu momento, esse momento eu tô trabalhando bastante a minha carreira foi acontecendo, né, foi, se transformando assim, e eu fui vendo o que era para eu fazer. Então, eu tinha uma dificuldade com abundância, com finanças, com prosperidade, e criei um curso sobre isso. E aí depois eu percebi que eu estava bloqueada na minha vida amorosa e criei um curso sobre isso. E aí, eu gosto muito de estudar, eu sou assim, gente, a coisa que eu mais amo fazer na vida é estudar e entender e tentar encaixar coisinhas e criar teorias e coisas. Então, eu estou lançando agora a segunda edição do meu curso que chama Desarme-se para o Amor, que inclui também muito disso que a gente falou. A gente fala de Byron Katie, a gente fala de EFT, a gente faz um mergulho para perceber o que são as nossas crenças no momento em relação à nossa vida amorosa, e que principalmente que desmentem a história que a gente ouviu de que amor é uma questão de sorte, e que na verdade é um trabalho super interno que eu faço de me preparar para o amor, né, e que desfaz também as ideias que a gente tem que se eu quiser desejar alguém, eu sou menos... por que você precisa de alguém? Porque a gente também tem muita essa história. Você tem que ser sozinho, você tem que se bastar sozinha. Sim, mas eu acho que a mulher ficou muito dura em relação a isso. A gente perdeu a delícia que é ter o desejo genuíno de estar compartilhando a experiência com alguém. Porque nós somos seres, como nós somos todos uma coisa só, o que a gente mais gosta de fazer é compartilhar nossa experiência. Então não tem nada de errado com isso, entende? A gente está num relacionamento. E aí eu fui começando a perceber quais eram os padrões que as mulheres mais tinham e fui descobrindo várias coisas que tem códigos de relacionamento que a gente não entende, que até tem a ver um pouco, talvez, bastante com o que tu ensina. Eu não sei se entra tão profundo no nível de relacionamento amoroso, assim mesmo, em detalhes específicos, mas, por exemplo, uma das coisas que eu fui aprendendo nas minhas descobertas foi que, eu não sei como é que seria num relacionamento entre duas mulheres, por exemplo, mas no relacionamento com homem e mulher, o homem, por causa de como o cérebro do homem foi treinado desde os tempos antigos e muito tempo atrás, o homem, ele o masculino, ele gosta de doar-se e o feminino é o que recebe. Então, a gente acha que a gente vai fazer alguém se apaixonar pra gente quanto mais a gente se doa. E eu vou agora encher essa pessoa de presente, de ligação, e vou fazer isso e aquilo. Principalmente as mulheres. A gente se acha tão não amável que a gente acha que tem que provar para uma pessoa que a gente é alguma coisa para ver se ela finalmente me ama, né? E é justamente o oposto. O homem, ele vai ficar do lado de uma mulher que sabe receber. Porque se ela não souber receber, ele não vai poder doar e ele vai se sentir inútil. A pior coisa para um homem é sentir que ele é inútil numa relação. Ele se sente desmasculinizado e ele vai procurar um lugar onde ele possa colocar essa energia masculina, desse masculino em movimento. Então a mulher entrou nesse nível de competição com o homem. E aí não é sobre fazer papéis, não é uma coisa feminista nem masculina. É uma questão de entender umas sutilidades do que a gente faz errado, assim. Do biológico. Mas assim, por exemplo, Carol, eu percebi que acho que desde a época do feminismo a gente se confundiu muito, sabe? Não que antes era o certo, mas eu acho que não tô dizendo que um dia na história a gente já fez certo, tá? Mas eu acho que a gente ainda está muito perdida em relação ao que é realmente estar compartilhando a experiência com o outro. Então a gente virou... Eu, pelo menos, eu percebi que eu competia muito com os homens. Então, o homem chegava para mim e me contava, porque eu faço isso, eu gosto disso, de tal coisa. E na minha cabeça eu tava assim, eu tenho que falar para ele que eu sou tão boa, ou mais boa ainda que isso, porque ele tem que gostar de mim. E no fundo, aquele homem tava falando todas aquelas coisas, porque ele tava querendo mostrar para mim, o quão bom homem ele é para mim. Entendeu? E a gente entra na energia da competição. Quando a gente dá um passo para trás e olha, cara, essa pessoa tá aqui falando tudo isso porque ela já me acha incrível. E ela quer mostrar o quão incrível ela é para estar do meu lado. Totalmente diferente. Pode crer. Se eu fico tentando dizer o quão incrível eu sou ou mais que essa pessoa se assusta. Essa pessoa eu não sou boa o suficiente para ela. E eu acho que talvez isso nem se relacione só para homem e mulher. Eu acho que em qualquer relação, né? Se a gente começa a entrar nesse nível de cara, talvez essa pessoa aqui tá na minha frente me contando, se mostrando, e eu não tô aqui sabendo receber. Então, esse curso é muito da mulher se colocar nesse papel assim, de receba. Olha que bom, teu papel é só relaxar e receber,
sabe? Seria, eu acho que a Rafa, né, perguntou se não estava fazendo para homens. Seria até legal você fazer para homens também, Rafa, ou Hari. Lá no curso da Alanis, ela até comentou sobre um livro, que eu não me lembro qual livro que é, mas era um livro de uma mulher falando como as relações mudaram, assim, né, e que o homem tem esse papel do provedor e do protetor. Uhum, E do que protetor. e que por muito tempo o homem, então, ele estava provendo recursos para que aquela família perpetuasse e proteção física. Uhum. E que hoje mudou muito. As mulheres têm capacidade de trazer recursos também e a gente não vive mais numa selva de pedras que o cara precisa ficar brigando com outras pessoas para a mulher estar protegida, Ou que né? vai aparecer um leão né, na minha aldeia. Na minha tenda. E aí o livro, a mulher começa a falar assim que o homem pode continuar sendo o provedor e o protetor. Ele pode ser o protetor dos sonhos daquela família. Olha que lindo! Ele pode ser o provedor de amor também, de carinho, de conexão, saca? E Então eu também tenho de que saber receber isso. receber. Ao invés de eu ficar, eu vou te fazer isso, eu vou te dar tudo. Nossa, legal. E aí, então, você tá agora ajudando as pessoas a, tipo, se estar preparada e Pra olhar para receber. Não é difícil, gente. Olha, eu não sei as outras mulheres, mas a maioria que eu tenho conversado, eu acho que para as mulheres, em geral, de qualquer preferência sexual, de qualquer coisa, é muito difícil para a gente aprender a receber, porque a gente sempre, não sei se é educação, é educação, mas é biológico também, a gente não. É difícil a gente se botar nesse lugar de receber, assim, a gente quer se doar demais, né? E isso é para querer ser aceita. A ideia de que eu tenho que fazer algo, a gente trabalhou muito isso no último retiro, de que eu tenho que fazer algo para ser amada. A gente acha que precisa fazer algo e aí eu vou ser amada, ao invés de eu só sou amada porque eu existo, pronto. Tipo, não precisa fazer nada, sabe? O amor, ele é mais... a gente vai falar praticamente disso, sabe? De uma forma prática nesse curso. Como que isso entra num primeiro encontro? Como que isso entra... São pequenos códigos, né, Carol? Assim, isso também acho que deve ter na comunicação não violenta, assim. É uma pequena mudança que muda tudo. Sim. Sabe? E aí a gente vai falar sobre isso, mas a gente vai falar sobre bloqueio desde a infância, pai e mãe. Vai falar de uma história inteira. A gente vai preparar as pessoas para o amor. E assim, eu tenho certeza que é um conteúdo que não tem como uma pessoa sair igual. E eu tenho certeza que as pessoas vão encontrar surpresas ao longo do caminho, porque o Desarme-se é uma grande surpresa, porque tá aberta para amor e a coisa acontece. Aconteceu com você, né? Gente, eu tenho a minha história que em 5 minutos, eu fiz um FT de 5 minutos, e no outro fiz um FT de 5 minutos, 40 minutos depois eu tava sendo chamada para sair, comecei a namorar, foi muito, muito rápido, assim, era uma época que eu tava bem, assim, fechada pro amor, porque não, tem que focar na minha carreira, se eu começar a namorar agora, eu não vou focar na minha carreira. E eu desfiz essa crença e, puf, apareceu uma pessoa, porque eu mudei dentro. Sim, mas viu, só pra pessoa que não tá namorando? Não, esse curso, algumas pessoas em relacionamentos entraram. Eu recomendo para quem está em relacionamento também, porque muda totalmente a dinâmica do relacionamento. Entra para um ponto muito mais de equilíbrio. Tu se trata e tu consegue muito mais lidar com o outro também. Pode crer. Eu só tô na dúvida, ele é um curso que está em desenvolvimento sobre ele ser para todo mundo. Ele é hoje para as mulheres que querem relacionamento com os homens, porque é a minha experiência. Então, você falou dos homens, né? A Rafa perguntou se... Eu ainda tô na dúvida. Eu posso até fazer o curso, fazer um teste, deixar alguns homens fazerem para eles sentirem se vai ter o impacto que vai ter. Eu acho que 80% do curso vai ser incrível para eles, mas vai ter uma parte que eu vou estar falando diretamente para as mulheres que aí eu não sei como é que fica para eles. Vou ter que experimentar isso aí. Pode crer. Ele é totalmente online, né? A Márcia tá falando aqui. Ele é online, exatamente. Eu gosto tanto de presencial, mas não é difícil ainda. Mas eu não sei, a gente parece que a gente fica tão próximo, né? Depois de um tempo, fica tão família. Sim. Ô, Florzinha, mas então muito obrigada, viu? Foi gostoso, eu amei. Eu não sei o pessoal, espero que tenham gostado também. Mas passa aí, ó, o pessoal já tá perguntando. Passa o link se o pessoal quiser
continuar juntinho de você. Você faz várias coisas. A Ariana tem muito conteúdo gratuito, áudios, e a voz mais deliciosa de escutar em áudios. Eu falo pra ela, meu, filho, você é doutora. Oi, tudo bem? Libere o seu ser. Tipo, é uma gostosa de escutar. Então... É muito bom gravar áudio. Eu acho que a voz é uma coisa que vem, assim, uma coisa maior passa por... Eu botei o link errado, tá escrito desarme e eu botei um M no meio aqui, ó. Mas é desarme-se para o amor, gente. Coloca certinho, então. Deixa eu botar aqui, ó, desculpa. E o meu site aqui tá o Tudo Energia, né? .com.br, deixa eu ver aqui. Desarme-se para o amor. É tão lindo, né? Se desarmar para o amor, porque... é tudo que a gente quer, gente. Amar em todos os sentidos. Amar ter um companheiro, amar mais as pessoas da nossa família, amar mais as pessoas do nosso entorno, do nosso trabalho. É tudo que a gente precisa, amar um pouco mais, um pouquinho mais, já tá bom. Cada dia um pouquinho mais. Sim. É uma vibe muito boa, né? Ó, a Mari tá perguntando, e as pessoas que ganharam a bolsa já saiu? Nossa, hoje foi um festival de curtidas aqui na galera do WhatsApp e do CCA. Então, a gente, por causa do... Eu botei que eu ia botar o resultado já logo no começo da tarde, só que por causa do nosso webinário eu tive que fazer uma coisa na rua e não deu tempo ainda, não tinha dado tempo de voltar e anunciar, então eu vou anunciar depois. Eu vou falar com a minha equipe pra gente ver direitinho quem é que teve as mais curtidas e a gente vai anunciar assim quem é que ganhou a bolsa. Você tá mó chique, né? Você tem uma equipe, tipo, de 3 pessoas. Nossa, caramba! Quando crescer, eu quero ser que nem você, meu. Mas é que, olha só, é uma opção, né? Que a gente tem, assim. Porque, assim, tu ter uma equipe... Tá, eu poderia fazer tudo sozinha. Gente, eu fiz... Até hoje, o site que vocês vão entrar, tudo eu fiz sozinha. Sozinha. Eu e eu. Programei tudo. Mas, hoje agora a gente tá mudando o site tudo. Mas eu falei assim, eu não... Olha eu compartilhar, né? Eu não quero fazer só sozinha. Prefiro ganhar menos, ter uma equipe, pagar pessoas, mas a gente está construindo juntos. A gente senta, faz reunião, a gente pensa nas coisas juntos. É o meu... Porque, tu sabe, né, Carol? A gente faz esse trabalho. Agora. A gente faz esse trabalho e tem aquele sonho, né? Você pode trabalhar em qualquer lugar. Mas também, se vai ser só eu e o meu computador, tão bom estar com as pessoas. Então, a equipe também é por isso, né? E, claro, o negócio ficou tão grande que tu depois precisa de uma equipe também, mas é uma escolha também, assim... trazer mais pessoas para essa abundância, no sentido da abundância de amor, abundância dessa coisa aí, do Tudo Energia que é, assim. Sim, total. Eu nunca mais quero fazer um lançamento sozinha. Nunca mais na minha vida. Tipo, não. É muita coisa. É muita coisa. Ô, Flor, você sabia que hoje você tá me ajudando a encerrar um ciclo bem bonito? Ai, me conta! Pois é, porque o CCA foi um projeto que eu lancei esse ano, com essas pessoas maravilhosas que estão aqui, que me acompanharam nessa caminhada. Foram 4 turmas, todas as entregas, né, que eu prometo na compra do CCA. O curso presencial com a última turma foi esse fim de semana e esse é o último webinar. E a gente não podia encerrar de uma forma tão gostosa contigo aqui, trazendo que honra! Que honra, então, obrigada, nossa. de coração. E eu tô amando. Mas, Sim. Carol, duvido que vai ser esse o último webinar. Eu aposto que vocês vão se encontrar mais. Eu duvido que vocês vão. Não, já tem pizzada agora, sexta, mas tipo... Porque eu falar, não dá, a gente não consegue, né? Depois tem um grupo no Facebook, é família, não é? Familhinha, total. Cara, isso é muito gostoso, né? A família só vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, crescendo. Adorei muito quando eu vi o teu curso sendo lançado, assim, eu falei, putz, que legal, alguém tá falando sobre isso, assim, sabe? É um assunto, assim, que só cresça esse teu trabalho. Conta comigo sempre para assinar embaixo, divulgar, porque eu boto muita, muita fé mesmo. Acho muito lindo, acho a tua cara, assim, sabe? Ai, que delícia, é uma também. representação muito, muito bonita desse caminho da comunicação autêntica. Sou bem fã. Valeu, querida. Eu também boto maior fé. Gente, podem ir, se vocês gostaram da área e estão sentindo que é o momento, vai, cola nela que eu colo. E é sempre muito bom. Eu nunca tinha visto por esse lado, né? Eu sempre, tipo, te constava como amiga e você aplicando tudo isso em mim sem eu saber o que era, mas sempre me ajudando. Então foi bom hoje ver um pouco da estrutura por trás, né? De como é que você faz esse trabalho.
E é isso, gente. Gratidão mesmo. Ai, adorei muito, gente. Que bom que vocês vieram aqui agora, conheceram o Zoom também, essa plataforma. Depois tu fica, depois vê se fica legal para tu trabalhar com ela. Mas muito bom, assim, tá? Entre poder vocês me recepcionarem. Deixa eu ver quantas pessoas a gente teve. Acho que a gente teve quase 30 pessoas, 25, 26, acho, uma hora ali. Mas muito bom tá conhecendo a família de vocês, né? Obrigada por abrirem as portas para mim. Sim, eu vou mandar pro pessoal todo também, Ari. Isso. Tá. Muita gente me pediu. Gravadinho aqui. Sim. Ah, e a gente tem que fazer algo presencial um dia ainda também. Vamos, eu e o Carol, a gente já vai fazer, quem sabe? Não, e o mais doido é que a Ari fazendo os presenciais dela em São Francisco Xavier e eu também, né? E a gente ainda não fez nada. Uma semana depois da outra, né? Olha só. É. Aquele lugar é abençoado. Tem muita força lá. É, eu descobri uns lugarzinhos legais lá, mas legal. Então tá, querida, gratidão de coração. Obrigada mesmo, girafitas todas. Um beijo pra todo mundo. Então eu vou encerrar a ligação, né? Porque sou eu que tenho que desligar, né, hoje. Sim, é você. E todo mundo, eu tô vendo as carinhas de todos vocês, muito gostoso, tá? Beijo, muito boa noite, que delícia ter vocês aqui. Olha, tem muita gente de todos os lugares. Dá pra ver todas as carinhas. No final, às vezes eu ponho todo mundo, tiro do áudio, tiro no mute pra todo mundo dar tchau. Tira. Vamos lá, ó. Então todo mundo pode dar tchau, falar o que quiser, mandar beijo, é uma delícia. Aí a gente escuta a vozinha de todo mundo. Eu vou amar. Olha só, pronto, agora todo mundo escuta. Boa noite, gente. Bom ver o rostinho de vocês. Obrigada. Obrigada por tudo. Parabéns. Que legal.